Fala, meu povo! Sejam bem-vindos ao canal da professora Renata Aires. Vamos dar continuidade à nossa resolução da prova de residência em enfermagem obstétrica da UFPA. Agora a gente vai falar das questões específicas. Se você ainda não assistiu a primeira parte do vídeo, eu vou deixar o link para você assistir e corrigir junto com a gente na nossa maratona do nosso desafio 10 dias de resmundos, tá certo? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, me segue também lá no Instagram, no perfil @prof.renataaires. E você também me encontra lá no aplicativo Spotinf no podcast Professora Renata Aires. Então vamos dar continuidade à nossa correção de prova, entrando agora na parte específica. E antes da gente começar a corrigir essa prova, eu já vou te dizer o que tu pode esperar dessa prova daqui para frente. Essa prova da UFPA para enfermagem obstétrica, ela tem uma característica, né? Ela sempre traz questões muito recorrentes. Então você já pode saber que a partir desse momento você vai encontrar pelo menos uma questão falando de alimentação infantil, e aí entra tanto a alimentação quanto o aleitamento materno. Você vai encontrar uma questão sobre boas práticas que são tiradas lá daquele manual de diretrizes de assistência ao parto normal que foi lançado pelo CONITEC em 2017. Você vai encontrar uma questão falando sobre síndromes hemorrágicas e ou de síndromes hipertensivas, é uma questão clássica que sempre está aqui caindo. Você vai encontrar uma questão falando sobre saúde sexual e você pode encontrar aí falando de tanto de câncer de colo de útero, câncer de mama, menopausa, climatério, métodos contraceptivos. Você vai encontrar uma questão que vai te trazer um caso clínico para você avaliar e geralmente essa questão com caso clínico ela te traz um partograma para você avaliar aquele partograma e responder de 2 a 3 questões. Tá certo? Você vai encontrar uma questão falando sobre RN, características do RN, reanimação neonatal, primeiros cuidados. É uma questão muito clássica que sempre está caindo, tá certo? Então, são questões, são temas que são muito quentes, que estão sempre presentes na prova dessa banca. Então, você já sabe que a partir desse momento, quando a gente der o start na correção da prova, você vai encontrar questões abordando esses temas e você vai lembrar que eu te falei isso. Por que eu tô te falando? Porque eu já fiz o teu dever de casa, eu já olhei as provas anteriores, eu já vi quais são os temas que caem, eu já fiz aquele mapa, aquele raio-x dessa banca para ti, então meio caminho aí a gente já andou. A partir de agora a gente vai reconhecer como esses temas são abordados por essa banca e vamos avaliar as questões, as temáticas, o que a gente pode trabalhar em cima dessa prova, tá certo? Se você não vai fazer prova específica para enfermagem obstétrica, não tem problema. Por quê? Porque a obstetrícia e a saúde da mulher, elas estão sempre presentes nas provas de residência. Então, você pode encontrar aí de 15% até 25% das questões da sua prova trazendo a temática saúde da mulher e da criança. Então, é muito válido você assistir essa aula, é muito válido você corrigir comigo essa prova, porque essa questão, ela pode aparecer lá na tua prova de conhecimentos gerais, na tua prova de residência em qualquer outra temática que não enfermagem obstétrica. Então, vamos começar aí pela questão 16. Vou sair aqui da tua frente para a gente conseguir ler tudo direitinho. E a gente vai ter o seguinte enunciado. O objetivo do acompanhamento pré-natal é assegurar o desenvolvimento da gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto para a saúde materna, inclusive abordando aspectos psicossociais das atividades educativas e preventivas. Essa banca ela tem uma peculiaridade, porque ela traz para ti, geralmente ela traz para ti o referencial teórico, né? O referencial que você vai se debruçar para você estudar para fazer essa prova. Não são todos os programas de residência que trazem para ti referencial teórico, referência bibliográfica, tá bom? Quando ela traz, é importante que você observe, porque se você responder a questão baseado em outra bibliografia que não está listada naquelas referências bibliográficas e você errar a questão, fica muito difícil você conseguir que o seu recurso depois seja aceito, tá certo? Então verifique se no seu programa eles te dão de presente, né, essa revisão, essa bibliografia para você estudar, tá certo? Essa banca da CEPES, da UFPA, é uma banca que traz o conteúdo, que traz essa referência bibliográfica, então você sempre vai ter as referências aqui descritas para você, qual é o referencial teórico que ela está utilizando. Com base nessa assertiva, analisa as afirmativas abaixo. Então, é uma questão de 1, 2, 3 e 4, né? De pauzinhos. Então, vamos lá. Primeira afirmativa. Os cuidados assistenciais no terceiro trimestre são utilizados como indicador maior da qualidade dos cuidados maternos? Na verdade,
os maiores indicadores da qualidade do cuidado materno não são os indicadores do terceiro trimestre, tá certo? Vão ser os cuidados que vão estar lá no primeiro trimestre, tá certo? Então, se essa mulher, ela iniciou o pré-natal precocemente, se ela fez todas as 6 consultas que são preconizadas, tá certo? Então, a gente já pode eliminar daqui todas as alternativas que tem no item 1, tá certo? No item 2, se o início precoce do pré-natal é essencial para a adequada assistência, o número ideal de consultas permanece controverso. As consultas deverão ser mensais até 28 semanas, quinzenais entre 28 e 36 e semanais no termo, né, até o nascimento. Lembrando que não existe a alta do pré-natal. Essa afirmativa está corretinha. Se você observar lá em Brasil 2012, esse manual vai falar sobre o pré-natal. Ele vai falar sobre os indicadores de qualidade, ele vai falar sobre qual é a idade ideal. Então, você vai ter lá o início precoce, seria considerado até 12 semanas, tá certo? Eu vou considerar o início precoce do pré-natal até 12 semanas. Então, de fato, é um número ideal, ele permanece controverso, porque só 6 consultas você não consegue, de fato, ter um acompanhamento ideal, né? Um acompanhamento completo, mas é o mínimo aceitável, tá certo? Então, são 6 consultas, você vai ter mensal até 28 semanas, quinzenal entre 28 e 36 e semanais no termo. Isso é muito importante, tá? Isso daqui cai demais, isso aqui despenca, tá certo? A alta do pré-natal deve ser dada a partir da terceira semana, da 42ª semana da gestação. Eu já falei para você que não existe alta de pré-natal, não existe alta de pré-natal. Então, a gente já tira aqui a alternativa 3 do nosso campo de visão, não existe alta de pré-natal. Tá bom? A mulher ela tem alta do pré-natal, na verdade, depois que ela pare, que ela volta para a consulta puerperal. Então, ela sai do pré-natal e entra na consulta puerperal, tá? Não existe alta de pré-natal. Então, a gente já elimina, a gente já sabe que o nosso gabarito é a letra B, mas vamos ver a quarta afirmativa, né? Quando o parto não acontece até 41 semanas, é necessário encaminhar a gestante para avaliação do bem-estar fetal, incluindo a avaliação do índice do líquido amniótico e o monitoramento cardíaco fetal. Ó, preste atenção aqui para mim. Quando a gente fala de evidências científicas, a gente tem aí um recorte de até que momento essa gestação ela pode durar. Então, pelo nosso referencial teórico, que é Brasil 2012, lá está dizendo que a partir de 41 semanas essa mulher ela precisa ter um acompanhamento de perto, ela precisa ter um olhar mais aprofundado. E nesse acompanhamento vai estar lá escrito a avaliação do índice do líquido amniótico e o monitoramento cardíaco fetal. Esse monitoramento pode ser tanto através do sonar quanto pela cardiotomografia. Em relação ao índice do líquido amniótico, só para deixar bem claro para você, o mais utilizado no Brasil é a medição do ILA, o índice do líquido amniótico. Porém, as evidências científicas elas te falam que o melhor método para você avaliar o volume de líquido amniótico é o do maior bolsão. Tá certo? Então, fica aí a dica para você, maior bolsão, onde é que está concentrado o maior volume de líquido amniótico, você tira uma foto e você tem uma estimativa melhor, tá certo? Então, a gente já tem aqui como nosso gabarito o item B. Vamos para a próxima questão. 17, conforme Brasil 2012, de novo aqui a referencial para a gente, estados e municípios necessitam dispor de uma rede de serviços organizada para a atenção obstétrica e neonatal, com mecanismos estabelecidos de referência e contra-referência, garantindo os 10 passos para assistência do pré-natal de qualidade. Esses 10 passos eles estão descritos lá no nosso manual do Brasil 2012, que fala justamente sobre o pré-natal. Assinale a alternativa que descreve um desses passos mencionados. Então, é uma questão que vai te perguntar o que está escrito no manual, né? Por isso que eu te digo, estuda como a banca aborda os temas, mas estuda o referencial teórico. A gente traz para você todo o assunto mais mastigadinho, te traz as dicas, mas isso não tira de você a responsabilidade de ler todo o referencial teórico, principalmente quando a banca te traz a referência bibliográfica, tá certo? Então, vamos lá. O que tem escrito lá nesses 10 passos de pré-natal? Qual é um desses passos? Oferecer transporte à gestante para atendimento pré-natal mediante o fornecimento de direito à meia passagem? Não. Na verdade, o Rede Segônia, ele até trouxe uma garantia de transporte, que seria o SAMU Segônia, tá certo? Mas ele não fala em relação
a meia passagem, e o nosso referencial não é o Rede Cegonha, né? O Manual de Pré-Natal Brasil 2012. É direito do parceiro ser cuidado antes e durante e depois da gestação, que seria o pré-natal do parceiro. Esse pré-natal do parceiro, ele ia se caracterizar, de acordo com a questão, em realização de consultas, cesta básica, exames e acesso a informações. Tá certo, o parceiro ele tem acesso a informações sim, ele realiza uma consulta para fazer exames, que é o chamado pré-natal do parceiro, mas a cesta básica não está descrita dentro desse pré-natal do parceiro, né, o fornecimento de cesta básica. Item C, extinguir o acesso à unidade de referência, a gente já pode marcar como errada. Por quê? A gente não pode extinguir esse acesso à unidade de referência, porque por mais que essa mulher inicie o pré-natal como risco habitual, no desenrolar da gestação dela, ela pode se tornar uma gestante de alto risco. Então, esse acesso ele tem que ser garantido, tá certo? Garantido. D. Estimular a elaboração do plano de parto para que as gestantes o utilizem como respaldo legal contra o profissional que optar pelo parto fisiológico? Não. De fato, a gente deve estimular a elaboração do plano de parto e, de fato, ele serve como um respaldo legal em relação às escolhas da mulher, mas ele não vai ser contra o profissional que optar pelo parto fisiológico, até porque quem opta por alguma coisa é a gestante, né? O profissional, ele só avalia, ele determina toda a parte fisiológica, a avaliação, e ele dá a sua sugestão, mas quem vai optar através de uma escolha informada vai ser a gestante, tá? Então, essa questão, ela tá muito pegadinha, muito cara de pegadinha. A gente já sabe que o nosso item, o item E, tá? Toda gestante tem direito de conhecer e visitar previamente o serviço de saúde, e essa mulher ela tem que ser vinculada, de preferência, tá? A vinculação, ela tá muito forte quando a gente fala de rede cegonha, tá bom? Então, essa visita guiada, inclusive o acompanhante pode estar nesse momento junto com a mulher. É preconizado, sim, dentro do Ministério da Saúde, estar lá como um dos 10 passos de pré-natal de qualidade, tá certo? Seguindo, questão número 18, assinale a alternativa em que todos os fatores de risco. De novo, ele trouxe para a gente o mesmo referencial, o caderno número 32, que fala de pré-natal, descritos, indicam encaminhamento à urgência e emergência obstétrica, tá certo? Então, quais dessas situações é uma lista gigantesca que você vai ver lá nesse manual, tá? O que pode ficar na atenção básica, o que precisa ir para o pré-natal de alto risco. Se você não precisa decorar, você precisa entender, avaliar e ver criticamente quais são as alternativas que tem para você, tá certo? Então, vamos lá, questão 18, qual é a alternativa em que todos os fatores de risco indicam encaminhamento à urgência e emergência obstétrica? Sangramento vaginal com dilatação cervical e idade gestacional maior do que 38 semanas, gestante com glicemia de jejum menor do que 85 a 90 e eclâmpsia. A gente tem a eclâmpsia sim como fator de risco de encaminhamento, mas lembra que tem que ser todos, tá? Eu vou até colocar aqui de uma outra cor para você ver que são todos os fatores que estão apresentados na questão, tá certo? Então, essa daqui a gente já pode mandar para o espaço. B. Crise hipertensiva, mesmo sem sinais de gravidade, amniorexia prematura e anemia grave, tá bom? Aqui, quando a gente fala de amniorexia sem sinais de gravidade, com um PA maior do que 14/9, essa mulher ela pode ser ainda acompanhada pela atenção básica, desde que ela não apresente sinais de gravidade, tá certo? E em relação à anemia grave, também é uma questão que precisa ser avaliada. Qual é o índice de hemoglobina dessa mulher, tá certo? Trabalho de parto em gestante com menos de 39 semanas, investigação de prurido gestacional, icterícia, idade gestacional a partir de 39 semanas, isso também não é critério para você indicar o encaminhamento à urgência e emergência obstétrica, tá certo? Suspeito diagnóstico de abdômen agudo em gestante, suspeito diagnóstico de infecção urinária. Infecção urinária a gente trata na atenção básica, tá certo? Suspeito diagnóstico de infecção respiratória também não é indicação para você mandar para emergência. Suspeita de trombose venosa profunda em gestantes, vômitos inexplicáveis no terceiro trimestre. Esses vômitos inexplicáveis, eles podem estar associados a um aumento de PA ou uma síndrome hipertensiva gestacional, tá certo? E restrição de crescimento intrauterino, a nossa alternativa o item E, tá certo?
Então, vamos lá, seguindo, que a gente tem muito trabalho hoje. Vamos trazer aqui as diretrizes nacionais de assistência ao parto normal no Brasil 2017. Lembra que eu falei para ti que você ia encontrar uma questão que fala sobre essas diretrizes? Então, essas diretrizes, a partir de hoje, se você quer fazer prova para residência em enfermagem obstétrica, principalmente se essa residência for residência da UFPA, esse manual de diretrizes, ele vai ser seu livro de cabeceira a partir desse momento. Você vai engolir ele, você vai dormir abraçado para ver se você absorve por osmose, porque sempre tem uma questão relacionada a ele na nossa prova do CEPS UFPA, tá certo? Então vamos ver aqui nossa questão. Ele fala, de acordo com o nosso manual, é correto afirmar que, trazendo de novo a referência para ti, tá? Então, isso é muito importante. Por quê? Importante você frisar isso aqui. Mesmo que você tenha nas suas alternativas uma alternativa que esteja correta, relacionada às evidências científicas disponíveis ou a um outro manual que você leu, se essa alternativa não estiver de acordo com a bibliografia que foi recomendada pela banca, ela pode sim considerar errado e fica muito difícil você entrar com recurso. Então, veja se a sua banca ela te traz uma referência bibliográfica, que é o caso dessa banca, leia as referências bibliográficas e se baseie, porque ela traz para ti qual é o referencial teórico que ela quer trabalhar, tá certo? Então, não importa se existe um documento recente que contraria isso que a questão está falando. Ela te trouxe esse referencial teórico, é esse referencial que a gente vai usar, tá certo? Então, a avaliação do bem-estar fetal em parturientes de baixo risco deve ser realizada com ausculta contínua em todos os locais de parto para registro fidedigno da dinâmica uterina. Não. Na verdade, lá no manual do CONITEC, ele fala que essa ausculta tem que ser intermitente. Por que não contínua? Contínua é quando você coloca a mulher com cardiotoco para ficar o trabalho de parto todinho escutando o coraçãozinho do bebê. Isso daí impede a mulher de movimentar-se, né? Então, além da restrição de movimento dela ficar só no mesmo posicionamento, esse foco pode ser perdido e pode prejudicar a leitura, levando um falso sofrimento fetal, né? Um falso diagnóstico de sofrimento fetal. Então, essa ausculta tem que ser intermitente. Esse intervalo, ele não existe um consenso, não existe uma regra do intervalo de ausculta entre uma ausculta e outra. O que você precisa saber é que você precisa auscultar por no mínimo 1 minuto continuamente, tá certo? E o intervalo tem que ser o menor possível. Então, se você está falando de uma mulher que está em trabalho de parto latente, esse intervalo pode ser de até 45 minutos. Uma mulher em trabalho de parto ativo, esse intervalo ele pode ser entre 15 a 30 minutos, tá certo? Se você está falando de uma mulher que está em franco trabalho de parto, está no período expulsivo, essa ausculta tem que ser entre 5 e 15 minutos, tá certo? Uma ausculta intermitente que você consiga avaliar durante 1 minuto para você conseguir ver as oscilações desse batimento cardíaco, para você avaliar essas ondas. Se você tem dificuldade nessa questão de avaliação de ausculta, de partograma, a gente vai fazer um vídeo só falando sobre isso, mas é importante que você saiba que a ausculta contínua ela não é recomendada. Após confirmados os 10 centímetros de dilatação, deve-se incentivar o gestante a realizar os puxos para evitar o período expulsivo prolongado. Na verdade, não existe incentivo para a realização de puxos, a gente estimula o puxo espontâneo, né? Esse incentivo é chamada manobra de Valsalva, que não é recomendada, tá bom? Os puxos eles devem ser espontâneos. Tá certo? Item C. No primeiro período de trabalho de parto, realizar exame vaginal de 2 em 2 horas para preenchimento e adequação do registro gráfico. Na verdade, se você for ver lá no nosso manual de referência, esse exame vaginal ele não deve ser realizado de 2 em 2 horas, principalmente no começo do trabalho de parto, tá certo? Lá ele vai falar que a gente pode postergar por 4 a 6 horas esse toque vaginal, tá certo? Então, não existe mais essa questão de ficar tocando de 2 em 2 horas, tá bom? Não se recomenda a aplicação de spray de lidocaína para reduzir a dor perineal no segundo trabalho de parto, né? Por quê? Esse spray de lidocaína, ele vai trazer pra gente essa não recomendação. Esse spray de lidocaína, ele não vai fazer efeito, tá certo?
Então, ele não vai reduzir dor perineal, ele não vai reduzir laceração. Então, não existem evidências que comprovem que o spray de lidocaína vai mudar alguma coisa. Então, essa não recomendação está correta, tá certo? A gente já sabe qual é o nosso gabarito. A conduta ativa não é recomendada na assistência do terceiro período do trabalho de parto, pois está associada ao maior risco de hemorragia e transfusão sanguínea. Na verdade, a conduta ativa, ela é recomendada sim, porque ela está associada a um menor risco. Por quê? A gente está falando, lembra que a gente está falando de um contexto hospitalar, em que você não tem aquele modelo ideal de um profissional para um paciente, tá certo? Que vai ficar lá observando, diferente do que acontece, por exemplo, no parto domiciliar planejado, que você tem um profissional, às vezes 2 profissionais, destinados apenas a ficar de olho naquela puérpera, tá certo? Quando a gente fala na realidade no todo, no amplo, que a gente fala de hospitais e maternidades e casas de parto, que você tem várias pacientes internadas e pouco pessoal de olho nessas mulheres, eu não vou poder ficar lá ali observando se está correndo tudo certo. Então, por uma questão de realidade do Sistema Único de Saúde, preconiza-se que essa conduta no terceiro período seja uma conduta ativa, porque comprova-se por evidências científicas que essa conduta ativa ele vai diminuir sim o risco de laceração, tá certo? O que é essa conduta ativa? Eu vou ter um pacote de intervenções, por exemplo, a administração da ocitocina intramuscular, tá certo? Logo que se desprende a cabeça do bebê, você tem o clampeamento oportuno do cordão ou o clampeamento tardio do cordão umbilical e não mais o clampeamento imediato. Você pode ter a massagem do fundo uterino feito por uma pessoa que é treinada para aquilo, não é feita de qualquer jeito. Você tem também a tração controlada do cordão, quando esse cordão essa placenta já se desprendeu do colo do útero, para você não ter o risco de inversão uterina, tá certo? Então, recomenda-se sim a conduta ativa. No terceiro período, a gente tem nosso gabarito item D e vamos em frente, né? Questão 20, sobre as medidas de prevenção de hemorragia pós-parto, a serem incorporadas na rotina de todos os profissionais que assistem pacientes do trabalho de parto. Conforme a OPAS 2018, aqui nosso referencial, analise as afirmativas a seguir. Olha aqui, hemorragia pós-parto, síndromes hemorrágicas, síndromes hipertensivas, elas são questões muito certas, tá certo? Muito, muito certas na sua prova. Então, vamos lá. Primeiro, a ocitocina é a medicação de primeira escolha para prevenção de hemorragia pós-parto e está recomendada a sua utilização logo após todos os nascimentos. Eu acabei de falar isso, está corretinho. Além da ocitocina, a gente também tem o Ergotrate. A gente tem também o Misoprostol. A gente tem a ocitocina como primeira escolha. Ocitocina. Lembrando que o Ergotrate ele não é recomendado para mulheres que sofrem, por exemplo, de pressão alta, tá certo? De hipertensão. A gente tem o Misoprostol, a ocitocina como droga de primeira escolha e a sua recomendação é sim utilizada logo após os nascimentos. Então, sabendo disso, eu já vou tirar todas as questões que não tem o item 1, tá certo? 2. Realizar o clampeamento umbilical após o terceiro minuto de nascimento de recém-nascidos a termo, exceto se houver contraindicação, como recém-nascidos com mecônio, infecção materna viral de transmissão hematogênica ou recém-nascidos de alto risco para icterícia. Tá? Então, em relação a essa questão aqui, o que a OPAS ela te traz é que esse recém-nascido com mecônio ele não é um recém-nascido que você precisa clampear imediatamente, tá certo? Então, a gente tem o clampeamento umbilical após o terceiro minuto. Na verdade, existem várias literaturas que falam após 3 minutos, após 5 minutos, tá certo? Então, na verdade, a gente tem que optar pelo clampeamento tardio. Tardio ou oportuno. Tá certo? Por quê? Porque quanto mais leve essa placenta estiver, quanto mais sangue eu tirar dessa placenta,
mais fácil vai ficar para eu conseguir que essa placenta se dequite, tá certo? É diferente de quando era pensado antigamente, quanto mais pesada, mais cheia de sangue a placenta estivesse, mais rápido ela dequitaria. Na verdade é o contrário, tá certo? E a gente tem aqui, né, o bebê com mecônio, ele não é uma contraindicação de campeamento tardio. Esse mecônio que ele precisa ser observado, qual é a sua origem, então é uma questão que é bem pegadinha, a gente já sabe que ela está incorreta, né? E a gente já tira aqui de onde ela aparece. A gente tem aí, então, a alternativa A e a alternativa E. Então, vamos ver. A tração controlada do cordão umbilical somente deve ser realizada por profissional devidamente capacitado, aqui tá tudo certo, em função dos riscos associados à sua realização intempestiva, como rompimento do cordão e inversão uterina. Certíssimo, falei disso, né, para vocês já, essa tá certa, essa tá certa. Eu acho que a gente já pode riscar, já achar o nosso gabarito, mas vamos validar aqui a nossa questão. Com o intuito de reduzir a incidência de hemorragia pós-parto, deve-se propor o uso racional de ocitocina durante o trabalho de parto, tá certo? Pois pode ocorrer dessensibilização expressiva dos receptores de ocitocina, o que culminaria numa contratilidade débil no pós-parto. O que isso quer dizer? Quanto mais ocitocina essa mulher receber durante o trabalho de parto, no pós-parto, quando esse útero precisar formar o globo de segurança de Pinar, os receptores de ocitocina dessa mulher vão estar saturados e ela não vai conseguir manter essa contração. Então, o risco dela evoluir para uma hemorragia pós-parto por atonia é muito superior. E considerando que a ocitocina é a droga de primeira escolha, a gente já vai ter nossa primeira droga, ela já está eliminada da lista. Se ela não puder usar o ergotrate, a gente só vai ter como droga o misoprostol, tá bom? Existem evidências também que a gente pode incluir o transamin, tá? Vou colocar bem aqui do lado. O transamin, que você pode usar também no controle, né? No manejo da hemorragia pós-parto, tá certo? Então, vamos seguindo. Nosso item A. Aqui eu trouxe para você um partograma que vai ser utilizado nas próximas questões. Então, o que a gente tem que observar aqui? A gente teve bem aqui uma dilatação que bem aqui parou, né? Entre 12 horas e 14 horas, essa dilatação parou e depois ela voltou a ascender a curva de dilatação e descender a curva do nascimento, né, da descida. E essa curva, essa dilatação, ela se deu mais ou menos no 0 dELI, tá certo? A gente tem aqui uma mulher que estava com contrações aqui nesse momento regulares, né, uma bolsa que rompeu. Depois que essa bolsa rompeu, ela conseguiu evoluir mais rápido para o trabalho de parto, tá certo? Então, vamos ver aí o que a questão traz para a gente. Conforme as diretrizes nacionais de assistência ao parto, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Conduta errada às 12 horas, visto que mesmo na suspeita de falha de progresso no primeiro estágio de trabalho de parto, não deveria ser realizado a amniotomia por se tratar de primípara e, portanto, trabalho de parto geralmente mais longo e aceitável. Então, vamos voltar aqui. Conduta errada às 12 horas. Opa! Então, eu vou apagar aqui só para a gente ter um panorama geral da questão. Conduta errada às 12 horas, então às 12 horas eu fiz uma avaliação, né? E na verdade, ela ainda estava, ela foi feita uma amniotomia, né? Ela ainda não tinha condições ainda de eu ver se ela tinha uma parada ou não, tá certo? E, na verdade, eu só ia ter essa suspeita da falha de progresso a partir dessa avaliação de 12 horas, né? Então, às 12 horas eu realizei uma amniotomia, mas essa amniotomia, ela não se deu em relação à suspeita de falha no progresso, tá certo? O momento ideal para a realização do exame vaginal seria às 18 horas, ou seja, 4 horas após o início da ocitocina. Então, a gente vai ver aqui que ela começou a utilizar a ocitocina às 14 horas, e aí 4 horas depois, né, 15, 16, 17, 18, é que seria o momento ideal para ela realizar a ocitocina de acordo com as diretrizes nacionais de assistência ao parto. Se você não tivesse lido esse referencial teórico, essa questão ia te deixar muito confuso, tá certo? Então, lá na nossa diretriz, ela diz que o intervalo para uma mulher que está evoluindo bem,
Claro que eu não vou deixar de observar o batimento cardíaco do bebê, né? Mas nesse intervalo aqui, eu preciso estar vendo o BCF, mas se o BCF estiver ok, eu posso ter esse intervalo aqui de 4 horas, tá certo? Ao verificar que a dilatação cervical aumentou apenas 2 centímetros após 4 horas no início da infusão de ocitocina, o ideal seria encaminhá-la para cesariana por permanência na falha de progressão? Não. A gente já sabe que não é falha de progressão. Mas vamos ver, 2 centímetros após 4 horas. Cadê? Comecei a infusão bem aqui de ocitocina. Depois de 4 horas, eu só dilatei 2 centímetros? Não, né? Até 4 horas ela devia estar mais ou menos por aqui, né? Tem aqui uma linha que a gente não observou, mas ela conseguiu dar uma dilatadinha assim, tá certo? Então, não foi só 2 centímetros em 4 horas que vão indicar uma necessidade de cesariana, tá certo? Antes de indicar a cesariana, eu posso fazer outras medidas, eu posso tomar outras condutas para eu verificar se essa mulher está de fato com uma falha, né, na dilatação, uma falha na progressão. Item D. Às 17 horas, o feto apresenta sofrimento verificado pela mudança na variedade de posição. Nada a ver, né? A gente não verifica sofrimento fetal em relação à variedade de posição. Sofrimento ele está associado ao BCF e à movimentação fetal, se você estiver avaliando o cardiotocógrafo. Ao atingir a linha de ação às 14 horas, a parturiente deveria ser encaminhada imediatamente à cesariana por parada secundária da descida? Não. O que é a parada secundária da descida? Deixa eu apagar aqui para ti. Parada secundária da descida é quando após duas avaliações seguidas, esse bebê não mudou de eixo, né? Ele parou de descer. Então, aqui ele trouxe pra gente que após atingir a linha de ação às 14 horas, cadê? 14 horas, bem aqui a nossa linha de ação. Essa mulher deveria ser encaminhada para cesariana. Na verdade, após a avaliação, né, foi introduzida a ocitocina e aí ela conseguiu evoluir a dilatação e evoluir a descida. O que é a parada de descida? É quando mesmo após eu realizar alguma ação para que eu faça com que esse trabalho de parto evolua, eu não tenho resultado. E tem um outro detalhe que é muito importante que você poderia passar batido. A gente tem aqui as nossas duas linhas, né? A gente tem a nossa linha de atenção e a gente tem a nossa linha de ação. Às 14 horas, ela ainda não tinha atingido de fato a linha de ação, ela não tinha ultrapassado ainda a linha de ação, tá certo? Ela ainda estava aqui seguindo o eixo. Gabarito, nosso item B. Aqui a gente vai ter de novo outra questão que vai ser realizada baseada no mesmo partograma. Então, vamos lá. Com base nas recomendações da Organização Mundial da Saúde, no partograma apresentado, coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para falso. Às 8 horas, a parturiente encontrava-se na fase ativa do primeiro estágio de trabalho de parto, caracterizado por contrações dolorosas, regulares e dilatação mais rápida de até 4 centímetros até dilatação total. Na verdade, às 8 horas, essa mulher ainda estava aqui numa fase bem inicial do trabalho de parto dela, ainda estava na fase latente. Ela ainda não estava na fase ativa não, tá? Ainda estava bem no comecinho, tá? A gente pode observar, algumas evidências elas falam que essa mulher ela só começa a evoluir numa dilatação mais ativa de trabalho de parto a partir de 6 centímetros, tá certo? Então, até ali 4, 5 centímetros, essa dilatação ainda não é fase ativa, ainda é fase latente, tá certo? Então, aqui a gente já tem como falso. A duração padrão dos primeiros estágios ativos não foi estabelecido e pode variar amplamente de uma mulher para outra. No entanto, não se estende além de 6 horas em primíparas e por mais que 4 em multíparas. Está incorreto, tá bom? Esse primeiro estágio ativo, ele pode perdurar muito mais do que apenas 6 horas em primíparas e 4 horas em multíparas, tá certo? Para gestantes com início espontâneo do trabalho de parto, a dilatação cervical de 1 cm por hora no primeiro estágio deve ser padrão na identificação de risco de resultados adversos ao nascimento e, portanto, se não for seguida, há necessidade de intervenção obstétrica imediata. Isso aqui está muito falso, isso aqui é muito mito, tá? Mito.
Isso daqui é lá da época que o Rezende estava engatinhando, que as pessoas pensavam isso, que a mulher dilata 1 centímetro por hora, tá? Isso não existe mais, é mito. Esqueça, certo? Então, vamos lá. A gente já tem F, 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 a gente já pode tirar essa, né? Sobra pra gente 2 alternativas. Então, bora lá. O uso da linha de alerta e as tentativas de manter a progressão da dilatação cervical de 1 centímetro por hora levam a intervenções desnecessárias devido à percepção de que o progresso de trabalho de parto é patologicamente lento. A gente pode considerar isso aqui verdadeiro. Por quê? Vou te explicar por quê. Esse partograma que é utilizado no Brasil é o partograma de Friedman. Esse partograma é um partograma antigo, tá? Ele foi feito como resultado de um estudo que foi feito com um número pequeno, relativamente pequeno de mulheres, tá? Então, não haviam muitas variáveis que foram incluídas nesse partograma, então ele acaba dando um falso resultado muitas vezes, tá certo? Infelizmente, é o único partograma que a gente tem padronizado no Brasil. Mas a gente já sabe hoje que existem outras variáveis que estão incluídas nesse trabalho de parto. Então, não é só dilatação e progressão, a gente também tem a liberdade de posição, a gente tem também se essa mulher está se alimentando ou não está, entendeu? Se é a primeira gestação, se é a segunda. Então, existem várias variáveis que não são avaliadas por esse partograma. Por isso que hoje a Organização Mundial da Saúde, ela não considera mais que só o simples fato de você atingir uma linha de alerta ou uma linha de ação, ou de você não obedecer essa norma de dilatar 1 centímetro por hora, só isso não quer dizer que você não está evoluindo no trabalho de parto, tá certo? Existe um cenário muito maior que precisa ser observado. Então, a gente pode concluir que essa afirmativa está correta. O exame vaginal digital em intervalo de 4 horas é recomendado para a avaliação de rotina do primeiro estágio ativo em mulheres de baixo risco, tá verdadeiro? Se você for lá na nossa diretrizes nacionais de assistência ao parto, tá? Que foi o que a gente estava trabalhando até agora, você vai ver que isso daqui tá lá escrito para você, tá certo? Então, nosso gabarito item A. Vamos seguir, questão 23. A questão 23 ela fala sobre o projeto Apsion. Se você nunca ouviu falar no projeto Apsion, seu momento é agora. Você vai abrir o Google, abre aqui do lado uma guia, abre o Google, joga lá, projeto Apsion, vai abrir o site do projeto Apsion. Lá no site do projeto Apsion, você vai ver tudo falando sobre ele, da criação, qual é o objetivo, o que é que ele faz, quais são os hospitais que estão vinculados, tá certo? Então, o Apsion, ele é um projeto que é uma parceria com o Ministério da Saúde, que pegou os hospitais escola do Brasil e vieram com um programa de aprimoramento do pessoal, tá? Um aprimoramento e inovação no cuidado e ensino obstetrícia. Então, você vai aprimorar aqueles hospitais, principalmente o hospital escola, aprimorar aquele pessoal em relação às boas práticas, para que a gente consiga melhorar, né, o cenário obstétrico do país. Então, se você nunca ouviu falar no Apsion, seu momento é agora, tá bom? Vá lá e procure lá o projeto Apsion. Então, a gente vai ter que o projeto Apsion, ele vai propor a qualificação nos campos de atenção, cuidado ao parto e nascimento, hospitais de ensino, universitários ou que atuam comunidade auxiliar de ensino, no âmbito do Rede Sergônia. Ele vai ser uma estratégia de indução e articulação de ações para promover a qualificação de serviço com foco em hospitais com atividades de ensino, tornando-os referência nas melhores práticas de atenção, cuidado ao parto e nascimento, planejamento reprodutivo, tá? Eu tô te dando a resposta, tá certo? Planejamento reprodutivo e pós-parto, pós-aborto, atenção a mulheres em situação de violência sexual, abortamento e aborto legal. E tem como um dos objetivos fortalecer as ações de saúde sexual e saúde reprodutiva com a oferta de anticoncepção pós-parto. Anticoncepção pós-parto e pós-abortamento, né? Então, essa anticoncepção pós-parto é aquela inserção do DIU pós-parto, o DIU pós-abortamento, tá certo? Então, a gente tem aqui o nosso gabarito item C. Então, se você nunca ouviu falar no projeto Apsion, então você anota aí, coloca na sua lista de afazeres da semana, coloca no seu planejamento, você vai ler, você vai conhecer o projeto Apsion, tá certo? Porque ele tá começando a cair mais nas questões.
Vamos lá, questão 24, questão que fala sobre câncer de colo de útero. Lembra que eu falei pra ti que ia ter uma questão de colo de útero? Vai ter uma questão de câncer de colo de útero, tá? Sempre tem. Se não tiver de câncer de colo de útero, vai ter de câncer de mama. Você pode ter certeza na sua vida que isso vai acontecer. Então, vamos lá. Câncer de colo de útero, apesar de prevenível, é um dos cânceres mais frequentes das mulheres do Brasil, com alta taxa de incidência e mortalidade. Com base nessa referência, analise as afirmativas a seguir. Então, vamos lá. Todas as mulheres com resultado de exame insatisfatório ou rejeitado devem repetir o exame. E nesses casos, o novo exame é considerado de rastreamento, uma vez que o primeiro não teve resultado. Tá certíssimo isso daqui. Por quê? Se você fizer uma coleta numa mulher e esse resultado deu insatisfatório ou não deu para avaliar, essa mulher precisa repetir, tá certo? E aí você não vai considerar aquela regra, né, que após 2 exames anuais consecutivos, você vai ter que essa mulher vai fazer de 3 em 3 anos o rastreamento. Não, o primeiro exame deu resultado insatisfatório. Ela repetiu o exame, foi a conduta tomada, repetiu o exame. Após a repetição do exame, aquele exame que você teve o resultado de fato que você vai considerar, tá certo? Tem uma aula minha falando sobre câncer de colo de útero lá no primeiro congresso para concursos e residências, primeiro congresso online do professor Romulo Passos, é gratuito, você pode assistir lá essa aula que tá bem completinha, bem direitinho, tá bom? E para você poder se aprofundar, mas a gente também vai falar sobre isso aqui no nosso canal, tá certo? Segundo, mulheres com lesão intraepitelial escamosa de baixo grau ou células escamosas atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas, ascos, no resultado do exame de rastreamento, devem repetir o exame citopatológico após 6 meses ou 1 ano, de acordo com a faixa etária. Em 1 ano para mulheres de até 30 anos, em 6 meses para com mais de 30 anos. Essa questão aqui, ela foi pegadinha. Se você nunca estudou isso na sua vida, você pode ter certeza que essa daqui ia te balançar, ia te dar uma sacudida, tá certo? Essa questão também está correta. Tá legal? Isso daqui tá lá no manual, se eu não me engano é o caderno 34. Se não for o caderno 34, mas eu vou colocar aí embaixo pra ti, na descrição, tá? Que fala sobre o CA de mama e de colo de útero, tá? O manual que fala CA de mama e eita, menino, vai cair. De colo de útero. Deu um tilt aqui porque vai cair, são os deuses, tá? Vou colocar aqui um hashtag, vai cair. Anota que essa daí vai cair, certeza. Tá? Vamos lá, seguir. Como ocorre no segmento citopatológico, é recomendado que mulheres submetidas a excisão de lesão precursora façam o segmento colposcópico bianual. Na verdade, esse exame colposcópico ele vai estar lá nesse caderno 34, tá certo? E aí não é bianual não, tá bom? Você vai lá, vou colocar aqui dever de casa, para casa. Você vai lá nesse manual, no caderno que fala sobre câncer de colo de útero e de mama, e você vai ver qual é o segmento em relação aos resultados do citopatológico. Mas eu já posso te garantir que isso daqui não acontece, isso aqui está errado. Terceiro. Quarta, né? A realização da biópsia está indicada para a confirmação diagnóstica de casos alterados na citologia após a avaliação colposcópica. Tá certinha também nosso gabarito, portanto, item A. Vamos em frente. Calma que eu já vou te deixar beber água. Conforme o Protocolo de Atenção Básica à Saúde das Mulheres Brasil 2016, é correto afirmar que... Então, vamos lá, eu te trouxe aí o referencial teórico e vamos ver o que é que a gente vai ter aí de alternativa. Gestantes com hipertensão arterial sistêmica prévia podem ser acompanhadas no pré-natal de atenção básica após prescrição ou ajuste na dose de medicação antihipertensiva. Na verdade, essas gestantes com hipertensão arterial prévia, elas devem ser acompanhadas na atenção básica, mas elas também devem ser acompanhadas pelo alto risco, tá? De acordo com a necessidade, orientados pela história e queixas da gestante, realizar colpocitopatologia oportuna, sendo contraindicado o uso da escova endocervical durante o exame. Tá bom? Então, na verdade, a gente não vai fazer a colpocitologia, a gente vai fazer só a cito, tá? A gente vai fazer o PCCU, tá certo? Em relação à contraindicação do uso da escovinha, a escovinha, na verdade, ela não é utilizada, por quê?
Porque durante a gestação, por conta dos hormônios envolvidos, a gente tem uma exteriorização da JEC, que é a junção escamo-colunar, que é justamente onde acontecem a maioria das lesões precursoras do câncer. Então, eu não precisaria, teoricamente, fazer a coleta com a escovinha de endocervical, tá bom? Porque eu já vou ter toda a minha JEC exteriorizada, então só a minha espátula eu já consigo resolver a questão, tá certo? Mas não existe uma contraindicação absoluta, tá certo? Professora, eu recebi uma gestante da minha unidade, eu não sabia que ela estava gestante e usei a escova endocervical. Vai acontecer alguma coisa? Muito provavelmente não, tá? Os riscos, eles são muito pequenos. É mais um risco teórico e realmente por conta da não necessidade, já que a nossa JEC vai estar toda exteriorizada. Solicitar glicemia de jejum na primeira consulta e, se resultado entre 85 e 90, com fatores de risco, ou 90 a 110, realizar o teste de tolerância à glicose na 28ª a 32ª semana. Bem aqui, você vai colocar outro para casa. Aqui, para casa. Para casa. Existe um manual, menino, que foi isso? Existe um manual. Volta, por favor. Deu tilt. Voltou? Eita. Olha aí, essa daqui vai cair, viu? Vai cair. Coloca bem aqui, ó. Vou até mudar a cor. Vou mudar a cor pra ti. Vai cair. Vai cair. Existe um manual, tá? Um manual, um caderno, na verdade, que o Ministério da Saúde lançou. Se você for lá no Instagram, tem a fotozinha dele, é um manualzinho azul, que ele vai trazer para você a nova classificação da diabetes gestacional, o novo rastreamento da diabetes gestacional, tá certo? Então, toda essa questão que a gente tinha antes de rastreamento de diabetes gestacional, a gente teve uma reformulação desse protocolo e existe um novo processo, tanto para mulheres para você diferenciar diabetes mellitus de diabetes gestacional. Então, você vai procurar, vou deixar no link da descrição esse caderno para você, você vai dar uma lida com todo o seu amor e carinho, porque esse daí tá caindo, despencando assim nas provas de residência, tá certo? De concurso também. Na atenção às gestantes do pré-natal de baixo risco, deve-se orientar sobre a Lei Federal nº 11.108 de 2005, que garante às parturientes o direito de acompanhante, tá? Aqui tá tudo certo. Durante todo o período de trabalho de parto, tá? Bem, tá certo. Escolhida pela gestante, tá certo? E do sexo feminino. Não, isso daqui não tá escrito na lei, tá? Não tem na lei. A lei, ela fala que tem que ser de escolha da mulher e não interessa se é homem, se é mulher, se é idoso, se é jovem, se é adolescente, não interessa, é da escolha da mulher. Não precisa nem ser da família, pode ser inclusive a doula dela, tá certo? Isso daqui não tem na lei, tá certo? Tá até bem aqui, tava certinho. E o item durante uma gestação de risco habitual, a mulher que já praticava o exercício físico pode continuar a fazê-lo, adequando a prescrição à gestação. As contraindicações absolutas vão ser sangramento uterino de qualquer causa, placenta baixa, trabalho de parto pré-termo, retardo do crescimento intrauterino, sinais de insuficiência placentária, rotura prematura de membranas e incompetência istmo-cervical. Isso daqui tá corretinho nosso gabarito. Item Agora presta atenção, vou te dar 2 minutos, vai pausar esse vídeo agora, pausa, tá? Pra gente se recuperar da emoção, porque eu não vou editar não, viu? Vai ficar desse jeito mesmo. Pra gente se recuperar da emoção que a gente teve aqui, das entidades do universo dizendo estuda que essa daí vai cair, tá certo? Vai tomar água, vai, pausa rapidinho, tira 5 minutos de descanso pra você dar uma oxigenada no seu cérebro. Eu vou tomar minha água e a gente já volta, vamos lá. Voltamos. Dá o play aí de novo. Vamos lá, questão número 26, vamos voltar. Na atenção e anticoncepção, é muito importante oferecer diferentes opções de métodos anticoncepcionais em todas as etapas da vida reprodutiva, de modo que as pessoas tenham a possibilidade de escolher o método mais apropriado às suas necessidades e circunstâncias de vida, conforme Brasil 2013. Conforme a referência citada, é correto afirmar quanto ao uso de anticoncepção hormonal injetável. Presta atenção que isso daí, olha, isso daí tá despencando. Então vamos lá, questão 26. A. É indicado para uso entre lactantes, podendo ser iniciado ainda no puerpério? Não. Não é indicado, tá certo?
As lactantes, elas vão utilizar o anticoncepcional oral. E vai ser o anticoncepcional, vai ser a mini pílula. Vai ser aquele que tem um hormônio só, mini pílula. Tá? Ela não pode ainda tomar hormônio injetável, tá certo? B. Não confere risco de doença tromboembólica no período puerperal, podendo ser utilizado no pós-parto imediato? Também não está correto isso daqui. Por quê? Existe sim um risco aumentado, tá? Ele confere risco sim. O hormônio injetável, ele está associado a risco de trombo, tá? Pode causar acidentes vasculares, tromboses venosas profundas ou infarto miocárdio, sendo que o risco é maior entre fumantes, mais de 20 cigarros por dia, com 35 anos ou mais. A gente já tem nosso item correto, tá? Mas vamos ver o resto. As evidências comprovam que não há relação entre o uso desse contraceptivo e o risco de câncer ginecológico ou mamário, tá? Para o Ministério da Saúde, a anticoncepção hormonal injetável, ela confere risco sim, tá? Algumas evidências científicas, algumas literaturas, elas não associam esse risco. Mas para o Ministério da Saúde, para o OMS, existe risco sim, tá certo? Aumenta a frequência e a intensidade de cólicas menstruais, a gente não tem evidências em relação a isso, nosso gabarito. Item C de casa, tá certo? Questão número 27, vamos seguir, não desiste, não desiste, fica comigo que a gente vai conseguir gabaritar essa questão todinha. Vamos lá. A rede cegonha consiste numa rede de cuidados que visa assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo, falando aqui da rede cegonha, tá vendo? Rede cegonha vai despencar, ó, despenca, cataploft, rede cegonha. Rede cegonha cai demais. E aí ele quer falar em relação sobre o rede cegonha, é correto afirmar que, vamos lá, questão 27, sobre o rede cegonha, instituída pela portaria 1459, tem entre seus objetivos reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no componente pré-natal e hospitalar. Não, ênfase no componente pré-natal, tá certo? Instituída pela portaria 4.259 de 2010, tem como área diretriz garantir a vinculação da gestante à unidade e o transporte seguro. Não é, tá? Em seu componente puerpério e atenção integral à saúde da criança, visa o acompanhamento da puérpera e da criança da atenção básica com visita domiciliar nos 6 primeiros meses. Não é nos 6 primeiros meses, tá bom? Após a realização do parto e nascimento. A gente tem aí, de fato, a gente tem a visita domiciliar, mas essa parte dos 6 primeiros meses está erradinha, tá bom? Objetivo em seu componente sistema logístico, transporte sanitário e regulação, a implantação do modelo vínculo sempre. Na verdade, é vaga sempre, tá? Com a elaboração e implementação do plano de vinculação da gestante do local à ocorrência do parto. E também não é sistema logístico, transporte sanitário e regulação, tá bom? A gente não tem vínculo sempre, é vaga sempre, tá? Vaga sempre. Outra coisa que traz pra gente também é o SAMU cegonha, tá bom? SAMU cegonha, para garantir esse transporte sanitário, tá bom? E o item que vai trazer a portaria 1459, prevê a realização do acolhimento com classificação de risco no serviço de atenção obstétrica e neonatal, tá certíssimo, tá bom? Então, vamos seguir, nosso item gabarito item 28, falei para vocês que ia cair pra gente RN, né, que tá trazendo em relação à reanimação do RN com mais de 34 semanas. Daqui é uma questão certa, tá? Essa daqui, bota o asterisco, que é uma questão certa. Sempre cai uma questão dessa pra ti. Sempre, tá bom? Então, vamos lá. É fundamental que pelo menos um profissional de saúde capaz de realizar os passos iniciais da ventilação com pressão positiva por meio da máscara facial esteja presente em todo o parto. A única responsabilidade desse profissional deve ser o atendimento ao RN. Eu já posso marcar aqui como nossa alternativa correta, tá? A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela fala que esse profissional deve ser preferencialmente um pediatra, tá? Médico pediatra. Mas eu preciso ter um profissional destinado unicamente para o atendimento ao RN. Claro que não vai ser só ele, eu vou precisar de outras pessoas acompanhando, assistindo. Mas pelo menos um profissional que seja treinado para fazer essa reanimação, eu preciso ter presente na sala de parto. Já é nosso gabarito sem sombra de dúvidas. Então vamos seguir para a gente ver o erro das outras.
Se o RN com mais de 34 semanas começou a chorar ou respirar, e se o tônus muscular está em flexão, indicar o clampeamento tardio do cordão, com exceção para os casos de líquido amniótico meconial. Nesse caso, deve-se realizar o clampeamento precoce do cordão. Na verdade, de acordo com as novas diretrizes, tá? O líquido amniótico meconial isolado, ele não é um motivo para você iniciar a reanimação, tá certo? Para você reanimar um bebê, você precisa fazer 3 perguntas. Primeiro, se a gestação é a termo, se esse bebê tá chorando e se ele tem tônus, tá certo? Se ele tem tônus, se ele tá chorando, ele tem uma idade gestacional adequada, eu não preciso iniciar a manobra de reanimação. O mecônio, só por ele ser um líquido meconial, ele não é indicação, não é critério para eu iniciar uma reanimação, tá certo? Porque esse mecônio, ele pode ser um mecônio que não tem nada a ver com nada. Pode ser um mecônio associado a um sofrimento? Pode, mas pode ser um mecônio porque o bebê fez mecônio e pronto, e ele tá bem, tá certo? Então, a gente tem aqui um bebê que respirou, que chorou, que tá com tônus em flexão. Eu não tenho por que clampear o cordão só porque eu observei um líquido meconial, tá bom? Não tenham medo de mecônio. Mecônio, ele, em geral, é nosso amigo. Na sala de parto, logo após o nascimento, prover calor em berço aquecido, manter vias aéreas pérvias, avaliar a vitalidade de maneira continuada, tá aqui, tá certo. Nesse período, garantir que a temperatura do ambiente esteja entre 20 e 21, não é. Secar o corpo, o segmento cefálico com compressas aquecidas, deixar o bebê no berço aquecido por pelo menos 30 minutos. Não, na verdade, esse bebê tem que ficar no colo da mãe, tá? Colo da mamãe. Tá certo? Bebê que tá bem, logo após o nascimento, hora de ouro, colo da mãe para mamar. D. Conduzir o RN à sala de cuidados, mesmo se a gestação for a termo, tônus em flexão e respiração ou choro presente. Para prover aspirar a boca, a gente não aspira, tá? Então, não vai conduzir o bebê para lugar nenhum. Você vai conduzir o bebê para o colo da mamãe, tá? Mami. Em RN com líquido meconial, mesmo que vigoroso ao nascimento, recomenda-se a aspiração. Não, tá bom? Quando você faz a aspiração num bebê que está vigoroso, por mais que ele tenha mecônio, você vai induzir esse bebê a broncoaspirar o mecônio que está nas vias aéreas superiores dele. Bebê vigoroso, bebê que nasce bem, ele tem completa capacidade, tem os mecanismos próprios de clarear esse mecônio e eliminar de forma fisiológica. Quando você faz a aspiração por aspiração sob visualização direta, você está ampliando o risco, aumentando o risco desse bebê ter que ter alguma consequência relacionada a esse mecônio que ele nem teria se você não tivesse mexido com ele, tá? Então, o bebê nasceu vigoroso, tá ótimo, colo da mãe para mamar, deixa lá e vai fazer seus papeizinhos, tá certo? Então, esquece esse bebê, deixa o bebê quieto, deixe o bebê em paz. Tá? Bebê quer mamar. Nosso gabarito item A. Vamos lá, questão 29. Vamos lá, vou já deixar de beber água de novo. Vamos comigo, não desiste. A depressão pós-parto é um episódio depressivo maior, com sintomas clínicos como ansiedade, irritabilidade, anedonia, cansaço, alteração de sono, desânimo persistente, sentimento de culpa, ideação suicida, temor de machucar o filho, diminuição do apetite, da libido, diminuição da cognição, a presença de ideias obsessivas ou supervalorização, o GAIB 2012. Olha que maravilha que é a depressão pós-parto. Coitada da mulher, né? Muito ruim essa mulher, Deus me livre. O enfermeiro deve estar atento aos fatores e sinais de riscos relacionados à ocorrência da depressão pós-parto durante a gestação e o puerpério. Conforme descrito por esse autor quem usa o GAIB, tá? Aquele livro pequenininho, tá? Que pesa 15 quilos, é correto afirmar que, então a gente está falando do quê? Depressão pós-parto. Tá? Essas questões de relação pós-parto, baby blues, elas estão começando a aparecer um pouco mais em relação ao conteúdo de puerpério nas provas de residência, então fica mais um pouquinho de olho, tá certo? Então vamos lá. O início dos sintomas ocorre geralmente no puerpério imediato, alcançando habitualmente sua intensidade máxima nos primeiros 3 dias, havendo melhora gradativa do quadro até o final do primeiro mês. Não é de aparecimento imediato. E tem outra coisa, ele não tem uma diminuição, uma melhora gradativa. Essa mulher ela precisa de acompanhamento.
tá certo? Os sintomas da depressão pós-parto são facilmente identificados e referidos? Não, não são facilmente identificados. Principalmente porque esse sentimento de culpa, essa ideação suicida, esse temor, muitas vezes essa mulher ela vai suprimir, ela vai silenciar esses sentimentos e ela não vai expressar para os seus familiares. Então não são de fácil identificação não, tá? C. A gravidez não planejada é o maior fator de risco relacionado à depressão pós-parto? A gente não tem evidência científica que fala sobre isso. Tá? Não tem evidência científica que corrobore que, de fato, a gravidez não planejada é fator de risco para depressão pós-parto, tá certo? Isso daí a gente não tem nenhuma comprovação de que, a depressão pós-parto tem influência a planejamento ou não de gestação. As mulheres que desenvolvem depressão pós-parto possuem baixa sensibilidade às alterações hormonais? Não, claro que não, né? Se ela tem baixa sensibilidade à alteração hormonal, ela não ia, de fato, desenvolver uma síndrome que, de uma forma ou outra, ela é influenciada pelos hormônios, tá? Então, vamos ler tudinho. Que se iniciam na primeira semana da gravidez, portanto, não são protegidas pelos hormônios durante a gravidez, evoluindo com queda no estrogênio e na progesterona, não havendo relação aos fatores de estresse psicológicos, ambientais e fisiológicos que ocorrem durante a gestação. Não, claro que tem relação. Tem muita relação, tá? Quando essa mulher pare, ela tem um declínio muito brusco desses hormônios que estavam mantendo esse bebê dentro da barriga. E, de repente, essa queda brusca de hormônios, ela está associada a um bebê que chora o tempo todo, que precisa de você para mamar, a uma restrição de sono muito grande, a uma estafa, um cansaço muito grande. Então, é claro que vai ter relação, tá certo? E pensamentos repetitivos acerca da incapacidade de cuidar ou mesmo de maus tratos do recém-nascido e pensamentos de suicídios podem ocorrer na depressão pós-parto. Nosso gabarito item E, tá certo? Então vamos lá. Só para pontuar aqui para você, para não ter dúvida, quando a gente fala nesses sintomas que aparecem muito precocemente, a gente pode estar falando do baby blues, tá? Baby blues. O baby blues, ele de fato tem uma melhora espontânea, né, gradativa, que vai melhorando com o passar dos tempos, tá? Só para ficar registrado. 30, trazendo o Zugaib para a gente de novo. A maioria das gestantes na fase inicial da pré-eclâmpsia é assintomática. Com base nessa referência, é correto afirmar que sobre esse quadro patológico na gravidez, então vamos lá. A maioria dos casos ocorre em multíparas? O que você acha? Claro que não, né? Não tem relação. Não. A perda ponderal e a desnutrição constituem fatores de risco para essa patologia? Não, também não. Uma questão assim meio até lógica, né? A proteinúria constitui importante sinal, sendo considerada significativa quando igual ou inferior a 300 mg de urina coletadas em 24 horas. E aí? Não é 300 mg, tá bom? E aí, a nossa proteinúria, ela vai sim ser um importante sinal, tá? Mas é o sinal mais presente que a gente vai ter nessa pré-eclâmpsia assintomática vai ser justamente a elevação da PA, tá? As gestantes com risco para o desenvolvimento dessa patologia devem ser submetidas a consultas mais frequentes de pré-natal, tá certo? Para controle mais apurado do ganho de peso, tá certo? Medição da pressão arterial, pesquisa de proteinúria, dosagem de ácido úrico, ureia e creatinina, nosso gabarito item D. Podem ser classificados como hipertensão arterial crônica os casos de hipertensão persistente iniciada após 20 semanas. Presta atenção. Dentro da obstetrícia, a gente tem dois números que são os números cabalísticos, tá bom? É o 20 e o 12. Esse aqui é o dia do meu aniversário, 20 do 12, tá bom? Então, você vai gravar esses dois numerozinhos que eles vão estar sempre presentes, tá bom? A gente vai considerar uma gestante que é uma hipertensão crônica quando ela acontece antes das 20 semanas. Cadê? Hipertensão crônica. Ela acontece antes das 20 semanas de gestação ou depois das 12 semanas de gestação. Depois das 12 semanas pós-parto. Entre 20 semanas de gestação e 12 semanas pós-parto, a hipertensão que surgir nesse intervalo de tempo, eu vou considerar ela como hipertensão relacionada à gestação, como hipertensão gestacional, tá certo? Então, você já grava isso daí, tá certo? É o nosso gabarito item D. Vamos lá, vamos seguir, fica comigo. 31. Sobre as recomendações para o início do aleitamento materno. Falei pra ti que o aleitamento materno ia cair. Falei. Então, vamos lá.
aleitamento materno exclusivo, descritas no Manual do Ministério da Saúde, além da sobrevivência, práticas integradas de atenção ao parto, benéficas para a nutrição e saúde das mães e crianças. Aqui nossa referência para responder a questão. Então, vamos lá. Depois do parto, proceder imediatamente. Eita, menino! De novo. Depois do parto, proceder imediatamente aos cuidados com o recém-nascido. A aspiração das vias aéreas eu nem vou ler mais. Tá? Não. Tá? A gente não aspira. Mas vamos ver. Avaliação e mensuração antropométrica, aquecimento e berço aquecido, para que ele inicie o aleitamento materno após a recuperação da estafa materna. Nada a ver. O que acontece com o bebê quando ele nasce? Quando ele nasce em estado de alerta. Então, nessa primeira hora dele, mais especificamente nos primeiros 30 minutos de vida, ele está em completo estado de alerta para estabelecer o imprinting. Para ele olhar para a mãe dele, reconhecer a mãe dele, procurar o peito materno. Então, se você demora muito tempo para iniciar esse primeiro aleitamento, quando você vai primeiro medir, aquecer, blá, quando você chega com esse bebê para o colo da mãe, ele já quer dormir. E aí ele vai dormir ali por algumas horas para ele se recuperar justamente da estafa de ter passado também por o trabalho de parto, porque o bebê também fica cansado, ele também gasta energia. Então, você não precisa esperar a mãe se recuperar da estafa materna. Você precisa colocar o bebê para mamar o mais precocemente possível. Depois disso, ele vai adormecer nessas primeiras horas, que é normal de acontecer, tá certo? E aí a mãe vai se recuperar nesse momento que esse bebê tá dormindo, tá certo? Mas a partir do momento que você dá aspiração de vias aéreas, você já pula para outra, porque certo não deve estar. Então vamos lá. A amamentação iniciada logo após o parto também é benéfica para a mãe, já que a sucção estimula a liberação da ocitocina endógena, tá certíssimo. Essa ocitocina, ela vai facilitar, né, a liberação do leite para o bebê, mas ela também vai fazer a contração uterina, a formação de globo de segurança de Pinard. Esse útero vai voltar para o lugar mais rápido, tá? Então, o item B a gente já pode marcar como correto. C. As mães devem ser deixadas sozinhas? Não. Vamos ler, mas eu já sei que tá errado. Em quarto privativo na primeira mamada, a fim de que possam praticar e se adaptar ao ato de amamentar, pois orientações e esclarecimentos não cabem nesse momento, visto que deveriam ter sido repassados no pré-natal, e não nesse momento, devido ao prejuízo à privacidade materna e familiar. Muito doido, né? Não. O primeiro momento de amamentação, essa mulher precisa ter um acompanhamento, precisa ter uma orientação. É a primeira vez que ela vai amamentar. Por mais que ela já tenha amamentado antes, mas é a primeira vez que ela vai amamentar aquele bebê. Então, esse é o momento que ela vai receber, sim, orientação de como é que tem que ter um profissional que vai ver como é que tá pega, se tá pegando direitinho, se precisa ajustar, tá certo? E outra coisa, mulher no pós-parto, ela não pode ser deixada sozinha. Por quê? Porque ela tem um risco muito grande de evoluir para uma hemorragia pós-parto. Entre 1 a 2 horas de pós-parto, esse risco ele é muito mal aumentado, né? Então, não vou deixar essa mulher sozinha com o bebê, não, tá? Então, ela precisa, sim, ter esse acolhimento nessa primeira mamada e enquanto as mamadas ela achar que for necessário, tá certo? As mães devem ser encorajadas a amamentar em períodos regulares para gerar uma rotina. Não existe isso, tá? Não existe. E depois deve-se garantir a permanência do bebê em quarto separado da mãe para recuperação física desta. Não, na verdade, o bebê, depois que ele nasce, ele tem 3 meses, que a gente chama de esterogestação. Porque ele nem sabe ainda que ele nasceu, o bichinho, tá? Esterogestação. Então, nesses 3 meses, esse bebê ele vai aprender que ele tá aqui do lado de fora, tá? E outra coisa, quando ele nasce, o estômago dele é assim, é bem miudinho. Então, ele vai mamar, é uma substância que é completamente absorvida pelo organismo do bebê e logo ele vai estar com fome de novo, porque ele faz essa digestão muito rápido. Então, logo ele vai mamar de novo. E não existe isso de eu fazer, não, vou amamentar de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas. Não, é livre demanda. Por quê? Porque esse bebê ele tem um volume, uma capacidade do estômago dele que não vai esperar a próxima mamada. Ele pode ter uma hipoglicemia nesse meio tempo, tá? Por quê? Porque ele mama, ele fica cheio, ele digere muito rápido e logo ele quer mamar de novo e ele tá no momento que ele precisa de muita energia, tá certo? Então esse não é o momento de você adestrar um bebê. Então vamos lá. Deve-se orientar práticas que estimulam sucção e amamentação,
com o uso de bicos, mamadeiras e chupetas. Não. Vou até passar para a próxima. Não tem condições, tá bom? Então vamos lá. E tem questão 31, item B. Vamos lá, questão 32. Eu juro que depois dessa deixa tu beber água. Vamos lá. A questão 32 é uma questão de verdadeiro ou falso, tá? Uma questão de VOF, tá certo? E aí a gente vai ter o seguinte, questão 32. Vamos lá. Sobre as recomendações quanto a estratégias e métodos não farmacológicos lá nas diretrizes nacionais de assistência ao parto normal do Brasil 2017. Assinale as afirmativas a seguir, no caso de verdadeiro ou falso. Então vamos lá. O óxido nitroso a 50% em veículo específico pode ser oferecido para alívio da dor do trabalho de parto quando possível e disponível, mas informar as mulheres que elas podem apresentar náuseas, tonteiras, vômitos e alteração da memória. A gente tem aqui como correto, tá certo? Ele pode ser oferecido sim como um método farmacológico, né, se disponível, mas essa mulher ela pode ter sim algumas alterações, né, algumas consequências. A solicitação materna por analgesia de parto compreende indicação suficiente para sua realização, tá certo? Independente da fase do trabalho de parto e do grau de dilatação. Isso inclui parturientes em fase latente com dor intensa após esgotados os métodos não farmacológicos, tá certo? Não existe mais aquela história de você só fazer anestesia depois quando a mulher estiver já na fase expulsiva, tá certo? Só o fato da mulher dizer eu quero uma analgesia já é uma indicação suficiente para ela receber, tá certo? Independente se ela tá no início do trabalho de parto, se a dor dela não tá tão intensa quanto você acha, o simples fato dela dizer quero analgesia já é indicação para analgesia. A gente sabe que na realidade não é bem assim, mas a gente não está fazendo prova para a realidade, a gente está fazendo prova de concurso. O concurso é um submundo, é um mundo paralelo, né? E no mundo paralelo do concurso, se ela disser que quer analgesia, você oferece analgesia para ela, tá certo? Então vamos lá. A injeção de água estéril deve ser usada para alívio da dor? Não existe evidência de que essa água estéril ela cause qualquer efeito no alívio da dor do parto. Tá falso, tá lá no nosso manual das diretrizes que você vai ler, você vai a partir de hoje dormir agarrado com ele, tá? Vai ser seu livro de cabeceira. A estimulação elétrico transcutânea deve ser utilizada em mulheres em trabalho de parto estabelecido? Não temos também evidências. Não temos evidências científicas em relação a isso. Não temos evidência científica em relação a isso também. A acupuntura não pode ser oferecida às mulheres, mesmo se desejarem, e com profissional habilitado disponível para tal, devido ao risco de hipotensão e hipóxia fetal? Nada a ver, tá? Falso, toda falsa. A hipnose pode ser oferecida à mulher às mulheres que desejarem usar essa técnica durante o trabalho de parto, se houver profissional habilitado para tal. Lá no manual da Conitec está dizendo que pode sim, tá bom? Inclusive a auto-hipnose pode ser realizada. Existem algumas técnicas que a mulher ela pode fazer essa auto-hipnose durante o trabalho de parto, tá bom? Por se tratar de intervenções não invasivas e sem descrição de efeitos colaterais, não se deve coibir as mulheres que desejam usar a audioanalgesia e a aromaterapia. O que é essa audioanalgesia? É ouvir música, tá? Ela colocou aqui de um jeito mais bonito para te confundir, mas é ouvir música, é a musicoterapia. E a aromaterapia durante o trabalho de parto, né? Então também ela pode... Se ela quiser, ela pode, tá bom? Então, a gente tem que o verdadeiro, nossa sequência correta, verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, verdadeiro. 33, método canguru, também é uma questão muito certa dessa banca, tá? É um modelo de atenção perinatal voltado para a atenção qualificada e humanizada que reúne estratégias de intervenção biopsicossocial com uma ambiência que favoreça o cuidado ao recém-nascido e sua família. É a atribuição dos membros da equipe de saúde construir um plano de cuidado terapêutico singular para cada recém-nascido e sua família. Aqui nosso referencial teórico sobre o método canguru. É correto afirmar que a primeira etapa tem início do pré-natal na gestação, que necessita de cuidados especializados durante o parto e nascimento, seguido da internação do recém-nascido na UTI neonatal ou na unidade de cuidado intermediário neonatal convencional. A gente já tem aqui nosso gabarito. Então vamos ver o resto. A segunda etapa é realizada com a permanência do RN de maneira contínua na posição canguru, sendo como critério de elegibilidade peso mínimo de 1.500 gramas, sendo contraindicado o encaminhamento do recém-nascido, utilizando medicações intramusculares, endovenosas intermitentes, fototerapia e catéter de oxigênio. Na verdade,
essas contraindicações estão incorretas, tá bom? Bebê, se ele tem condições de ficar, por exemplo, fazendo medicação endovenosa e continuar no bebê canguru, né, na posição canguru, ele pode ficar com certeza. Os critérios para iniciar a terceira etapa são peso mínimo de 2.500 gramas, sucção adequada, seja ao seio materno ou bicos artificiais. Na verdade, esse bebê ele precisa estar mamando no seio materno, tá? Com a família habilitada a realizar a complementação. Na terceira etapa, a primeira consulta deve ser realizada pela equipe da atenção básica até 40 dias da alta, assegurando acompanhamento ambulatorial do recém-nascido quanto ao ganho de peso de até 3.500 gramas. Não, esse bebê ele vai continuar fazendo o acompanhamento dele, tá bom? E vai continuar essa terceira etapa ali até ele conseguir ter a alta do método, tá bom? Na terceira etapa, atingir 3.500, o bebê vai ter alta do método, vão ser encaminhados à atenção básica e acompanhados de uma forma similar a uma criança que nasceu com peso adequado. Não vai ser forma similar, porque esse bebê ele nasceu precocemente, ele nasceu baixo peso, então o desenvolvimento dele também vai ser diferenciado, então não vai ser de uma forma similar, vai ser de uma forma mais especial, tá certo? Questão 34, não desiste, fica aqui comigo. Portaria que institui no SUS a rede cegônia no artigo 2º, que consta os princípios determinantes. Constam os seguintes princípios determinantes. Menino quase não sai. O respeito, a proteção, a diversidade cultural, étnica e racial, a realização dos direitos humanos e o enfoque de gênero. Se você for lá na portaria que institui o rede cegônia, lá no artigo 2º, que vai falar sobre os princípios determinantes, você vai encontrar tudo isso lá descrito para você, tá certo? Então, isso daí foi dado de presente para ti, nosso item gabarito letra A, tá? 35. A portaria que institui a rede cegônia no SUS, no artigo 7º, então você já entendeu, né? Que você vai ter que ler a rede cegônia, você vai ter que ler essa portaria. Vai contar que o componente pré-natal compreende uma série de ações de atenção em saúde. Quais são essas ações? Então, vamos lá. O que o componente pré-natal vai estar lá descrito, que é a ação do componente pré-natal. Então, vamos lá. Estruturar as unidades básicas de saúde para atender e solucionar intercorrências da gestação em tempo hábil e, quando não for possível, encaminhar os pacientes para instituições hospitalares de referência? Não, na verdade, essas intercorrências da gestação elas não vão ser realizadas, né? Não vou estruturar uma unidade básica para atender intercorrência, tá certo? A unidade básica, uma porta de entrada, ela vai encaminhar essa paciente para a instituição, para o serviço onde ela vai ter esse atendimento, tá bom? Oferecer o exame de pré-natal por meio de instituições terceirizadas? Não, na verdade, isso daqui não é não é uma ação, né? Preferencialmente, esse exame ele tem que ser disponibilizado pelo SUS, né? Não necessariamente vai ser por uma instituição terceirizada, tá certo? Possibilitar a mulher a escolha do local para parir e orientar que ela procure o serviço indicado quando entrar em trabalho de parto. Na verdade, essa mulher, ela precisa ser vinculada a esse local e ela precisa visitar antes, tá? Visitar antes. Não vai ser muito ela que vai escolher. Ela vai escolher dentro das possibilidades, tá? Então, se eu sou uma mulher de gestação de alto risco, eu não posso escolher que eu vou parir numa casa de parto, tá? Eu preciso escolher um local que seja adequado ao risco. Tá? E além de ser adequado ao risco, eu vou visitar esse hospital eu vou ser vinculada a esse hospital para eu poder ter esse serviço de vinculação, tá? Garantir à mulher a mulher em trabalho de parto, vaga nos hospitais de maternidade e transporte de deslocamento. Na verdade, existe de fato o SAMU cegônia. Né? E também o vaga sempre. Mas isso não diz respeito ao componente pré-natal. O SAMU cegônia ele vai falar justamente lá no componente de transporte, regulação, do sistema logístico, tá bom? Tá aqui, sistema logístico. E realizar o pré-natal na unidade básica de saúde, com captação precoce dessa gestante, qualificação da atenção, acolher as intercorrências na gestação com avaliação, classificação de risco e vulnerabilidade. Está corretíssimo nosso item
gabarito item agora sim, vamos lá, toma tua água, pausa aí o vídeo agora, conta aí 5 minutos no teu relógio, toma uma água pra gente continuar. Então vamos lá. E aí, voltou? Voltamos? Podemos ir? Então vamos seguir. A Política Nacional de Atenção à Saúde da Mulher é ampla e faz referência a grupos populacionais. Dentre esses grupos encontram-se os povos indígenas. Quanto à saúde indígena, é correto afirmar que... Então, a gente já tem aqui o PNASM, né? O nosso referencial teórico, Brasil 2004. Ele quer saber em relação à saúde indígena. Então, vamos lá. Se você for lá, ele está te forçando a você ir lá ler a portaria. Se você for lá ler a portaria, vai estar lá escrito que a atenção à saúde da mulher dos povos indígenas é deficiente, pois não há garantia da assistência pré-natal, de prevenção do câncer de colo de útero, de prevenção de HIV, AIDS, DST, entre outras, tá certo? E você vai ter aí o nosso gabarito item C, e você vai ter isso descrito lá na Política Nacional, tá certo? Essa questão, ela foi Ctrl+C, Ctrl+V do que está escrito na política. Então, você tem que ler o referencial para você poder resolver uma questão como essa. Foi o que eu falei para você. Se a tua banca, ela te dá o referencial teórico para tu estudares por ele, tu precisas ler esse referencial, porque existe uma possibilidade muito grande, imensa, dela fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, que sem esse referencial teórico você não vai conseguir resolver sua questão, tá certo? Questão 37, também falando sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, ela vai falar em relação às mulheres em situação de prisão. E ela vai dizer lá na nossa política que essa população presidiária apresenta números significativos de casos de DST, AIDS, tuberculose, pneumonias, dermatose, transtorno mental, hepatite, trauma, diarreia infecciosa, hipertensão arterial e diabetes mellitus. Outra questão que você precisa ler o manual para você precisa ler a política para você compreender, tá certo? Outra questão sobre o manual, eles adoraram esse manual esse ano, viu? Adoraram essa política nacional esse ano. Vai falar sobre o aspecto da saúde da mulher, sobre o enfoque de gênero. Então, em relação a essa política, é correto afirmar que, vamos lá ler, as diferenças sociais, econômicas e culturais emergem nos processos de adoecer e morrer das pessoas e populações. O relatório sobre a situação da população mundial de 2002 demonstra que o número de mulheres que vivem em situação de pobreza é inferior ao de homens. Não, se a gente pensar que a gente vive num país onde a maior população é a população feminina e que essa população, a maior parte da população vive em situação de pobreza, não é lógico você considerar que o número de mulheres que vivem em situação de pobreza é inferior ao número de homens. Não é. Até porque a gente tem aí as mulheres que são as líderes da família, né? Então não tem como, né? É uma questão lógica. Então vamos lá. Item B. Nas literaturas, há vários conceitos sobre saúde da mulher, desde concepções centradas na biologia e anatomia do corpo feminino às mais amplas, que abrangem direitos humanos e cidadania. Nas concepções restritas, o corpo da mulher é visto como função reprodutiva e a maternidade como atributo primário. Tá certo. Esse daqui foi uma das grandes críticas, tá? Principalmente do movimento feminista, quando falou que lá antes, né, da gente ter uma política direcionada à saúde da mulher, essa mulher ela só era vista pelo Sistema Único de Saúde quando ela engravidava. Então, todos os outros casos das mulheres lésbicas, das mulheres transexuais, das mulheres que estavam na menopausa, eram mulheres que eram deixadas de lado pelo Sistema Único de Saúde, tá certo? Então, a saúde da mulher era vista justamente com a função de reprodução, né? A função de maternidade, né? Como incubadora ambulante. Então, essa é uma questão que é uma alternativa que está correta, que foi o que a banca considerou correto. E se a gente fizer um recorte histórico, a gente vai, de fato, compreender que Coelho 2003 está correto na sua afirmativa. Questão 39. A portaria 569 do 1º de junho de 2000 institui o SUS e o Programa de Humanização do Parto e Nascimento, o PHPN, tá? E lá no artigo 2º vai trazer o seguinte princípio. Então, você já entendeu que você vai ter que ler essa portaria aqui também, né? Para casa.
Não se preocupe, em todas essas portarias eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você dar uma lida depois. Não dá uma lida, sem ler de verdade, tá bom? A gente não faz prova só com conteúdo mastigado, a gente faz prova estudando, tá? A gente tem que estudar, a gente tem que conhecer as portarias, a gente tem que ler as políticas, senão não tem condições da gente fazer uma prova só com bizuzinho, só com decoreba, tá bom? A gente traz aqui os aspectos que mais caem, mas você precisa fazer seu dever de casa, que é você ler a política, você ler a portaria, tá bom? Para você se familiarizar, para isso não parecer uma coisa do outro mundo para você. Então vamos lá. As gestantes adolescentes têm prioridade no acompanhamento no acompanhamento pré-natal de alto risco e nas internações do hospital maternidade? Não. Essa questão da prioridade, ela está relacionada a risco, classificação de risco, tá? Não existe isso do adolescente ter prioridade. Toda gestante tem direito ao acesso e atendimento digno de qualidade no decorrer da gestação, parto puerpério e assegurado a maternidade em que será atendida. A gente já sabe, né? Isso daqui é vinculação. Vinculação da gestante. Vinculação e a porta aberta sempre, né? O vaga sempre. Vou botar vaga sempre, que acho que fica mais bonitinho. Vaga sempre. Não está na PHPN, são termos do rei de Segônia, mas que na verdade já vinham sendo trabalhados, mas que ganharam um nomezinho mais bonitinho com o rei de Segônia. Então vamos lá. Toda gestante tem direito à assistência ao parto puerpério, independente da forma, e ressalta-se a garantia da sobrevivência da mãe e do filho. Na verdade, essa garantia da sobrevivência é bem chocante, né? Mas se você tiver que escolher entre um e outro, a vida da mãe sempre vai ser a prioridade, tá bom? Porque é uma pessoa que já está viva. Você não pode botar em risco uma pessoa que está viva em detrimento de uma pessoa que vai nascer. Isso aí é um conflito ético, é um conflito ideológico muito grande, mas ainda é o que é o consenso, né? Se você tiver que optar entre mãe e bebê, você opta pela vida da mãe, em salvar a vida da mãe. Todo recém-nascido tem direito à assistência neonatal de risco habitual. Isso daqui é uma pegadinha para ti, tá? O risco, ele é relativo. O risco é relativo. Cada bebê, se o bebê ele for um bebê de alto risco, ou ele vai ter direito a uma assistência neonatal de alto risco. Isso daqui é equidade, tá? Vou se ofertar mais a quem mais precisa. E a autoridade do âmbito federal é a única responsável pela garantia dos direitos da mãe do recém-nascido? Não. Todos somos responsáveis pela garantia dos direitos dessa mãe desse recém-nascido, tá certo? Vamos lá, 40. Essa é uma questão aqui que tá caindo, tá despencando, tá fazendo cataploft nas provas, tá? Que vai falar justamente sobre a legislação de enfermagem, e mais especificamente a lei que fala da lei do exercício profissional e vai trazer o que são coisas que são privativas do enfermeiro, o que são coisas do enfermeiro como integrante da equipe de saúde. Aí você vai prestar muita atenção em mim nesse momento. Por quê? Se a tua questão te trouxer que o enfermeiro ele é responsável por liderança, por gestão, por qualquer coisa relacionada à matéria de enfermagem, é privativo do enfermeiro. Se ele te trouxer que ele é líder, ele é diretor, ele é qualquer coisa relacionado à equipe de saúde, não vai ser uma atribuição privativa do enfermeiro. Por exemplo, a prescrição de medicamentos que são aprovados em protocolos do Ministério da Saúde. Isso não é restrito ao enfermeiro. O médico também prescreve, tá certo? Então, não é uma conduta privativa do enfermeiro, tá certo? Então, muito cuidado, você precisa conhecer sua legislação de enfermagem para você fazer esse tipo de questão. E esse tipo de questão que traz as atribuições do enfermeiro enquanto privativas do enfermeiro e enquanto integrante da equipe de saúde, ela tem despencado nas provas, tá certo? Então, vamos lá. Você vai ler as afirmativas e vai contemplar de acordo com as definições legais, o que é privativo do enfermeiro e o que é como integrante da equipe. Então, vamos lá. Como privativo do enfermeiro, assistência parturiente ao parto normal, identificação das distócias obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico, realização da episiotomia e episiorrafia, aplicação de anestesia local quando necessária. E aí, o que é que tu acha? Não vai ser privativo do enfermeiro isso daqui. Por quê? Porque quem é que assiste a parturiente? É o enfermeiro, mas também é o médico.
Ainda tem outra coisa, não é todo enfermeiro. Quem faz episiotomia e episiografia é a enfermeira obstetra, tá? Só quem pode fazer é enfermeiro obstetra, tá bom? O enfermeiro generalista, ele fala em relação ao parto sem distócia. Tá certo? Então vamos lá. Enfermeiro como integrante da equipe de saúde, participar da programação da assistência de enfermagem, executar ações assistenciais de enfermagem, participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem. Quando você fala em participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem, participar da equipe de saúde, ok. Mas quando a gente fala da enfermagem, a gente está falando do privativo do enfermeiro. Por quê? Porque quem é que orienta a supervisão no trabalho de enfermagem? É o enfermeiro, tá bom? Item C. É privativo do enfermeiro observar, reconhecer e descrever sintomas? Não. Isso daí é de todo mundo, tá bom? Executar ações de tratamento simples? Prestar cuidado de higiene e conforto ao paciente? Não, é de todo mundo. Inclusive, prestar higiene e conforto pode ser qualquer pessoa, qualquer profissional, tá bom? Conforto, não necessariamente conforto físico, mas, por exemplo, conforto emocional pode ser feito por um psicólogo. Então, também não é privativo do enfermeiro, tá certo? Item D. Privativo do enfermeiro, consulta de enfermagem? Prescrição de assistência de enfermagem? Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida? Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica que exijam conhecimento de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas? Também Lembra que aqui está escrito de enfermagem. Olha aqui, vou marcar para ti. Consulta de enfermagem, prescrição da assistência de enfermagem, cuidados diretos de enfermagem, cuidados de enfermagem de maior complexidade, tá bom? Então, isso sim é privativo do enfermeiro. E item E, esse daqui já é nosso gabarito, item E como integrante da equipe de saúde, observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, executar ações de assistência, gerenciamento dos serviços de enfermagem é privativo do enfermeiro. Tá vendo? Então, essa questão aqui era para ler item por item, com calma, para você não se desorientar, tá certo? Nosso gabarito item D. Vamos para a questão 41, que vai falar justamente sobre a SAI. SAI é outra cataploft nas provas, tá bom? Vamos lá, falar de SAI. A resolução do Conselho Federal de Enfermagem 358 de 2009, que vai dispor sobre a SAI, e a implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos ou privados, que ocorre o cuidado profissional de enfermagem, dá outras providências, com base nessa resolução, considera as seguintes prerrogativas legais. A gente vai ter uma aula falando só sobre legislação de enfermagem. Se você quer assistir essa aula, deixa nos comentários. Eu quero. #confia no processo, tá bom? Se você tá comigo até agora, a gente já tem o quê? 1h32 de resolução de prova. Se você ainda tá comigo, diz eu tô aqui ainda. Sou guerreira, ainda tô aqui. Tá? Então, vamos lá. Vamos conseguir vencer essa prova hoje. Então, com base na resolução, considere as seguintes prerrogativas legais. Vamos lá. 1. A coleta de dados de enfermagem. O histórico de enfermagem é um processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado de acordo com a experiência do profissional e tem como a finalidade obter informações sobre a família e a coletividade humana. E o diagnóstico de enfermagem é um processo de interpretação e tomada de decisão sobre as principais intervenções de enfermagem a serem realizadas. E aí, o que tu acha? Vamos ver os outros. Segundo, B, né? 3. O planejamento de enfermagem. As ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde e doença, identificadas na coleta de dados. E 4. A implementação é a realização das ações ou intervenções determinadas pela etapa do diagnóstico de enfermagem. C. A avaliação de enfermagem é um processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças na resposta das pessoas, famílias ou coletividade que... Opa! Desorientou aqui. Onde eu parei? Vou ler de novo. A avaliação de enfermagem é um processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde e doença para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado e da verificação da necessidade de mudança ou adaptação no processo de enfermagem. Isso aqui está certíssimo.
O que a gente tem de erro nas outras questões? Primeiro, quando a gente fala de processo deliberado, sistemático e contínuo, a gente está falando deliberação, a gente está falando de escolha. Sistematização, contínuo, a gente está falando justamente do quê? Do diagnóstico de enfermagem, tá bom? No diagnóstico de enfermagem, nós vamos ter o processo deliberado, sistemático e contínuo, que a gente vai interpretar esses dados e tomar decisões, tá certo? Em relação a gente vai ter aqui um coleta de dados de enfermagem, um histórico de enfermagem. No 2, a gente vai ter diagnóstico de enfermagem. No 3, a gente vai ter o planejamento de enfermagem, né? A gente vai ter a prescrição de enfermagem. Então, vou prescrever as ações e intervenções que vão ser realizadas, tá bom? Com base na etapa, não coleta de dados, mas com base na etapa diagnóstico. E essa implementação vai ser determinada justamente não na etapa diagnóstico, vai ser determinada na etapa planejamento, tá bom? Que nosso gabarito item C, eu dei. O processo de enfermagem deve estar baseado em uma única referência bibliográfica. Isso aqui, cuidado, não é referência bibliográfica. O processo de enfermagem, ele tem que ser pautado numa teoria de enfermagem. Tá bom? No artigo 4º, o enfermeiro, observando as disposições da lei, participa da execução do processo de enfermagem naquilo que lhe couber? Não, ele implementa o processo de enfermagem, tá bom? Quem vai participar do processo de enfermagem, no que lhe couber, vai ser o técnico de enfermagem, tá bom? Então, nosso gabarito item C. Vamos seguir aí, de novo, reanimação neonatal. Essa banca adora reanimação neonatal. Fica comigo, a gente tá acabando, não desoriente nesse momento, tá bom? Quanto à reanimação do recém-nascido com mais de 34 semanas, é correto afirmar que... Vamos lá. Questão 43. Nos casos em que a manobra de ventilação com pressão positiva é indicada quando a frequência cardíaca é igual a 100 batimentos por minuto, não, né? Iniciar o reanimador manual ligado a uma fonte de oxigênio suplementar. Não, se eu tenho uma frequência de 100 batimentos por minuto, eu não tenho por que fazer ventilação com pressão positiva, né? A indicação da ventilação com pressão positiva não está relacionada à frequência cardíaca, está relacionada à ventilação, à respiração. Vamos ver. B. Na vigência do líquido amniótico meconial, independente de sua viscosidade, a aspiração das vias aéreas ao desprendimento policefálico do concepto não deve ser realizada. A gente já falou sobre isso. Não deve, tá bom? Não deve ser realizado. O uso do ventilador mecânico manual em T, em substituição ao reanimador manual, está indicado para recém-nascido a partir de 37 semanas, em virtude de oferecer a pressão máxima do circuito em 30 a 40 cm por H2O. Não, a gente usa o VPP. O VPP não, o AMBU. A gente usa o AMBU. Por quê? Porque o AMBU é menos invasivo, tá certo? De todos os procedimentos previstos na reanimação neonatal, a maior efetividade está na combinação da ventilação com pressão positiva com massagem cardíaca. Não, a maior efetividade dos procedimentos na reanimação neonatal está justamente na VPP, na ventilação adequada, com uma boa vedação, com a pressão adequada, com o intervalo e o ritmo adequado, deixando o bebê ter um intervalo para esse pulmão expandir, para a gente não causar um colabamento dos alvéolos pulmonares. Então, essa ventilação, a massagem cardíaca, ela vem em último caso, né? É uma porcentagem muito pequena dos bebês que vão necessitar da massagem cardíaca, tá bom? O grande X da questão em relação à reanimação neonatal é justamente a ventilação. E o uso da adrenalina está indicado quando a ventilação adequada e a massagem cardíaca efetiva não produziram elevação da frequência cardíaca para valores maiores do que 100 batimentos por minuto. Não é tanto a frequência cardíaca, eu preciso ter ventilação, tá? Quando a gente fala de recém-nascido, de RN, o meu principal é a ventilação. Eu preciso estabelecer uma ventilação de qualidade, tá bom? Nosso item correto, item B. Vamos para 44, tá acabando, fica comigo. Sobre a prática do clampeamento oportuno do cordão umbilical, vamos ver os aspectos que devem ser observados. Item A, 44.
O momento ideal para pinçar o cordão de todos os recém-nascidos, independente de sua gestação, da sua idade gestacional, é quando a circulação do cordão umbilical cessou, o cordão está achatado e sem pulso, aproximadamente 3 minutos ou mais do seu nascimento. Está corretíssimo, tá? A gente chama isso daqui de clampeamento oportuno. Existe uma diferença, tá? A gente tem o clampeamento imediato, quando ele é feito imediatamente antes de 1 minuto, tá? A gente tem um clampeamento tardio, que a gente tem divergências das literaturas, algumas dizem que é após 1 minuto, outras dizem que é após 3, outras dizem que é após 5, tá? E a gente tem um clampeamento oportuno. O clampeamento oportuno é quando o cordão para de pulsar, que ele fica todo branquinho, então a gente chama isso de clampeamento oportuno. Esse clampeamento oportuno pode acontecer até menos de 1 minuto, entendeu? Então não tem um tempo determinado. É quando esse cordãozinho para de pulsar que a gente sabe que esse bebê já recebeu todo o sangue que lhe pertencia, tá bom? Então a gente já sabe que o gabarito correto é o item A, mas vamos ver as outras. Se o recém-nascido estiver pálido, flácido ou não estiver respirando, é importante ressaltar que investir nos passos iniciais de reanimação, que incluem a secagem e estimulação, não tem impacto na melhora clínica, tem impacto sim, tá bom? O primeiro passo da reanimação neonatal é justamente secar o bebê, tá bom? Então, o primeiro passo, a primeira etapa para um bebê que está pálido, flácido e não está respirando é você secar e aquecer, tá bom? Item C, a eficiência da prática do clampeamento oportuno do cordão umbilical na transfusão placentária para o bebê depende do tempo em que ocorre o clampeamento. A posição ou nível do bebê em relação à placenta não tem influência? Claro que tem influência por uma coisa chamada gravidade. Tá? Se o bebê estiver muito acima do nível da placenta, claro que o sangue vai ter mais dificuldade de escoar da placenta para o bebê, tá certo? E o item E, as evidências divulgadas sobre a prática do clampeamento oportuno umbilical confirmam com clareza seus benefícios sobre as concentrações significativamente maiores de hemoglobina? Não, tá? A gente não tem evidências que divulgam com clareza essas concentrações significativamente maiores. Na verdade, elas são estatisticamente iguais. Estatisticamente iguais, tá? Não tem isso não. 45. Assinale a alternativa que apresenta um dos cuidados estabelecidos para boa prática em sala de parto. Então, vamos lá. Sala de parto. Primeiras boas práticas de cuidado para esse bebê. Recomenda-se que a temperatura do ambiente da sala de parto seja mantida entre 23 e 26 graus, quando a previsão da idade gestacional do recém-nascido for menor do que 34 semanas. Na verdade, não é menor do que 34 semanas, é para todos os bebês. E para conceptos com mais de 34 semanas, não há necessidade de controle de temperatura? Não, tá? Controle de temperatura para todos. Para a recepção do recém-nascido, utilizar a precaução padrão, que compreendem lavagem e higienização correta da mão, o uso de luvas e aventais, máscaras ou proteção facial para evitar o contato do profissional com o material biológico do paciente. Está correto, né? É uma questão mais de biossegurança do profissional. O boletim de Apgar é determinado no primeiro e quinto minuto, após a extração completa do produto conceptual do corpo da mãe. Se o Apgar é menor do que 7, recomenda-se manobras de reanimação. Olha a pegadinha. Essa daqui é pegadinha. Essa daqui é para te desorientar. Por quê? Se a gente tem um Apgar menor do que 7, a gente vai ter um prognóstico ruim para esse bebê. Isso significa que esse bebê não nasceu bem. Mas o Apgar, ele não é indicação de você iniciar a reanimação neonatal. A reanimação neonatal, ela vai te questionar 3 coisas. Se o bebê é um bebê a termo, se esse bebê está respirando ou chorando e se ele tem bom tônus muscular. Claro que se ele não tiver isso tudo estabelecido, isso vai refletir no score de Apgar, mas o Apgar ele não tem relação direta ao início, à necessidade, à determinação de iniciar a reanimação neonatal. Então essa questão é uma questão daquelas que é para te pegar, tá bom? D. A prática do clampeamento oportuno do cordão não apresenta benefícios maternos estabelecidos como evidência? Na verdade, apresenta sim, tá bom? A gente tem apresentação de evidência assim. Contato pele a pele é uma prática recomendada exclusivamente na sala de parto? Não. O pele a pele ele precisa ser feito durante todo o momento, porque isso daí não só ajuda no estabelecimento da temperatura do bebê, mas também estabelecimento do vínculo, tá bom?
Então, a gente tem nossa alternativa correta, item B. Toma uma água aí, 2 minutos, respira, dá uma espreguiçada, faz a tua pausa aí de 5 minutos para você retomar seu raciocínio. Já a gente tá acabando, fica comigo. Vamos lá? Quanto aos cuidados e rotinas do recém-nascido e família no alojamento conjunto? Cuidado com o RN. RN, essa banca, a CESP da UFPA, ela tem um amor por cuidados com RN tão grande nessa prova de enfermagem obstétrica, que se você colocar numa balança, você tem tantas questões de RN quanto questões de obstetrícia. Então, é um amor muito grande que ela tem por isso. Então, se você está estudando para essa banca, você fique ciente que você vai precisar estudar RN, você vai precisar estudar neonatologia, tá bom? Então, vamos lá, em relação a cuidados e rotinas no alojamento conjunto. Vamos ver. As informações sobre a condição de parto e nascimento do recém-nascido devem ser descritas pelos profissionais que atenderam no prontuário e constar em seus sumários de aula do alojamento conjunto. O preenchimento desses dados na caderneta da criança deve ser realizado após a alta pelo serviço ambulatorial? Não. Esse bebê tem que sair do hospital com a carteira preenchida, de preferência preenchida pelo profissional que o assistiu, tá? Legalmente, os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes na esfera pública são obrigados a manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato e à mãe a permanência junto à mãe. A saúde suplementar foi progressivamente aderindo a esse padrão assistencial para o recém-nascido e família, mesmo inicialmente sendo facultativa. Não é facultativa, é obrigatório para todo mundo. C. Entre as vantagens do alojamento conjunto estão a promoção do estabelecimento precoce do vínculo entre mãe e bebê, promoção do aleitamento materno, orientação às mães que não amamentem outros recém-nascidos que não os seus, a amamentação cruzada, tá certo? E não permitem que outras mães amamentem seu filho. Nosso gabarito já é o item C, pode marcar sem medo de ser feliz. O alojamento conjunto e maternidade não pactuada à iniciativa do Hospital Amigo da Criança, as restrições quanto a não dar aos recém-nascidos nenhum outro alimento ou bebida, além do leite materno e o uso de bicos artificiais ou chupetas aos recém-nascidos, amamentados aos seios, são práticas optativas. Não é optativo, tá bom? Então, a gente tem uma recomendação do Ministério da Saúde que não deve ser estimulado esse bebê o uso de bicos artificiais ou chupetas, tá certo? Seja em maternidade amiga da criança ou não, tá bom? E está bem documentada a associação entre a síndrome da morte súbita do paciente e a posição supina. Em diversos países, observou-se queda significativa na mortalidade após campanhas recomendando a posição prona para dormir, que é a única indicada pelo Ministério da Saúde. Não, tá errado, né? O Ministério da Saúde diz bebezinho, barriguinha para cima. 47. Sobre o distúrbio da glicose no período neonatal. De novo, questão de RN. Tá vendo que eu falei para vocês? Então, vamos lá. O distúrbio da glicose é uma das intercorrências raras em recém-nascido? Não é raro, tá? Em neonatologia, não é raro. É mais comum do que se imagina. Nas primeiras 24 horas de vida, a hipoglicemia diagnosticada não necessita de correção? Não, com certeza precisa de correção, tá certo? Por mais que seja um momento de transição fetal da vida intrauterina para extrauterina, necessita de correção sim, porque esse bebê pode fazer uma hipoglicemia grave e morrer. A incidência de hipoglicemia em recém-nascido a termo é mais frequente do que em bebê pequeno e grande para idade gestacional? Não é. É menos frequente, tá bom? O público de risco são os PIGs e os GIGs. Letra D. Espera-se que a glicemia do recém-nascido seja inferior à materna, pois a glicemia fetal corresponde a 2/3 do nível materno. Tá certinho, esse é o nosso gabarito. E o item não se pode associar a ocorrência de crises convulsivas com hipoglicemia no público neonatal. Pode se associar sim, tá certo? Nosso gabarito aqui no item D. Vamos seguir. De novo, recém-nascido. A gente vai falar de novo agora sobre as características e variáveis associadas do recém-nascido. 48, vamos lá. A prematuridade é um dos fatores determinantes mais importantes da mortalidade infantil e tem sido fonte de grande preocupação.
Os estudos apontam que seu registro e ocorrência está diminuindo progressivamente, porém o percentual ainda demanda atenção e preocupação das políticas de saúde. Não, na verdade não está diminuindo não, está aumentando. Né? Se a gente for ver a história das políticas de saúde, a gente está vendo que essa prematuridade está aumentando cada vez mais, principalmente relacionada à cesariana. Né? Então, é a nossa prematuridade iatrogênica. Então, esse alto número de cesarianas agendadas, cesarianas eletivas, elas estão impactando sim na prematuridade e a prematuridade iatrogênica. Item B, o baixo peso ao nascer é um fator isolado. É um fator de risco isolado mais importante para a mortalidade infantil. Crianças de muito baixo peso também representam risco. A sua importância reforça a sua ocorrência reforça a importância da organização do sistema de assistência à saúde à gestante e ao recém-nascido de risco, tá certinho, tá bom? Só o fato de você ter um bebê de baixo risco, isso daí já é um fator importante de mortalidade infantil. O adequado acompanhamento pré-natal possibilita a identificação de problemas e riscos em tempo oportuno para intervenção. Nesse enfoque, as regiões Norte e Nordeste detêm os melhores indicadores. Quem dera, né? Não tem melhor indicador de cobertura, não. Principalmente porque são regiões onde o acesso é muito difícil, né? Então, a gente tem regiões que são 2, 3, 4, 5 dias de barco para você chegar no serviço de saúde. Então, não tem melhor indicador, não, infelizmente. D. A melhoria das condições de saúde na saúde infantil e na assistência neonatal fez com que a mortalidade neonatal, que representava cerca de 60% a 70% da mortalidade infantil, caísse para 50%. Sua redução aponta que maiores avanços na saúde da criança brasileira requerem maior atenção à saúde do recém-nascido. Na verdade, a gente não teve melhoria nos nossos índices de mortalidade infantil e neonatal, tá? Por isso que a gente tem que investir ainda mais na qualidade de assistência pré-natal. E diante do óbito neonatal, é obrigatório o fornecimento de uma declaração de óbito, independente da idade gestacional. Olha aí, pegadinha. Sempre que o concepto, ao se desprender do corpo, apresente frequência cardíaca e respiração presente, tá certo? Então, presta atenção. Se o bebê nasceu, se desprendeu do corpo e ele estava respirando, tinha frequência cardíaca e morreu depois, ela vai ter uma declaração de óbito. Porque vai ser um bebê que evoluiu ao óbito depois, tá certo? Mas isso daqui não é independente da idade gestacional. Essa idade gestacional, ela é um fator diferencial nessa relação, tá certo? Por quê? Porque esse óbito neonatal aqui, ó, ele pode acontecer entre 0 a 6 dias e não é a mesma coisa. Um bebê que morre no primeiro dia morre no sexto. Então, não é independente da idade gestacional, tá certo? Então, aí que o nosso gabarito item B, questão 49, ainda sobre recém-nascidas. Essa reta final foi só RN. Vamos lá, 49, com base na atenção e nos cuidados prestados ao recém-nascido, conforme é preconizado pelo Ministério da Saúde, é correto afirmar. O recém-nascido verticalmente exposto à infecção por HIV tem indicação de ser banhado com água e sabão após a administração de medicações injetáveis realizados no cuidado da sala de parto. Na verdade, esse banho ele é imediato, não é após não, é imediato. B. A realização da punção em calcânio ocorre tanto na região lateral quanto na região central? Não. A gente não faz na região central porque a gente pode atingir ali terminações nervosas. C. O período de maior risco para evoluir com icterícia neonatal ocorre no final da primeira semana de vida, no 7º dia, pelo efeito acumulativo da bilirrubina na fisiologia neonatal. Na verdade, não é não. Período de maior risco, ainda é enquanto esse bebê está ali entre 2 e 3 dias de vida, enquanto ele ainda está dentro da maternidade, tá certo? 49, item D. Boletim de Apgar indica, através da avaliação da vitalidade fetal e de seus valores estabelecidos, a necessidade de reanimação. A gente já falou sobre isso, tá? A Apgar não tem nada a ver com reanimação e item E, já sei que é meu gabarito, né? Foi o que sobrou. A capacidade de controle térmico de um recém-nascido depende da idade gestacional, tá certo? E pós-natal, do peso de nascimento, das condições clínicas, tá certo? Nosso gabarito. Item E. Vamos lá para a última questão, aleitamento materno. Essa é uma questão clássica dessa banca.
clássica. Vamos lá. O aleitamento materno é classificado como misto ou parcial quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semissólido, com a finalidade de complementá-lo e não substituí-lo. Não. Esse misto aqui, a gente fala do complemento, tá? Do complemento lácteo, né? Quanto à duração, a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde do Brasil coincidem ao recomendar o aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses, porém divergem quanto ao tempo de continuidade do aleitamento após esse período. Não, eles não divergem não, tá? Todos dois eles recomendam 2 anos ou mais. A interpretação dos indicadores de aleitamento materno, conforme os parâmetros da Organização Mundial de Saúde, baseia-se em 2 indicadores: aleitamento materno na primeira hora de vida e o aleitamento materno exclusivo em menores de 6 meses. Outros aspectos sobre o aleitamento materno não são contemplados. Não, está incorreto, tá certo? D. Estudos demonstram que a amamentação na primeira hora de vida pode ser um fator de proteção contra mortes neonatais, sendo essa prática um indicador proposto pela OMS. É considerado um indicador muito bom quando a prática da primeira hora de vida alcança de 90% a 100%. Esse é o nosso gabarito. Para mães manterem a lactação após retornarem ao trabalho, é recomendado amamentar com frequência quando estiver em casa, à noite, e oferecer alimentação, inclusive o leite ordenhado, por meio de mamadeira. Não, a gente usa o copinho ou a colherzinha, tá? Tá certo? Não é utilizado mamadeira. Entender? E aí, aqui a gente termina o nosso bloco de enfermagem obstétrica da banca UFPA. Eu espero que você tenha gostado. Dá um like nesse vídeo, manda para os seus amigos que estão estudando para essa residência, porque você pode ter certeza que as próximas provas elas vão trazer esse mesmo perfil de prova, muita questão de RN, muita questão trazendo políticas de saúde, questão que vai abordar síndrome hemorrágica, síndrome hipertensiva. É uma banca muito clássica, que os temas eles se repetem muito, tá? Então, fica ligado, a gente trouxe todos esses temas para você antes da gente iniciar esse bloco de resoluções, para você ver que, de fato, eu fiz meu dever de casa e você vai fazer o seu agora. Eu vou deixar para você no link, na descrição, os links para as portarias que foram citadas nessa prova para você estudar. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você ser avisado quando a gente tiver vídeo novo, tá? Dá um like e comenta lá embaixo o hashtag confia no processo. Um beijo!